Isso aí, manda coraçãozinho, encaminha a live para quem você acha que vale a pena assistir. Eu sei que a gente tem muitas concorrências de live, né? Mas acho que vai ser bacana. A Carol tem bastante história para contar. Oi, André, tudo bom? Estou te aguardando, hein, André? Então hoje falaremos, né? Vou colocar a gente no. Vocês junto comigo, porque quem quiser fazer perguntas para mim ou para Carol, sintam-se à vontade. Ah, que legal! Alguém acabou de fazer o treino da Carol, tadinho. Então ela deve estar saindo da aula, né? Como que é teu nome? Desculpa, Pércio, é isso? Percival? Pércio Vilas. Ah, é Pércio? Não sei. Às vezes as pessoas resumem aqui e a gente não sabe. Me perdoa se estiver falando teu nome errado. Tá bom, André. Oi, Edgar, Daniele. Gente do céu, tenho dois óculos, né, pra perto. Bater papo aqui enquanto minha convidada não chega. Mas eu acho que esse já não tá mais dando certo. Pércio já tá bom, Pércio. Ela estava dando aula agora, é? Então ela deve estar correndo, aí deixa eu ver. Ela não entrou aqui sem eu ver, não. Pelo menos. Não entrou não, senão não me passou despercebido, não. Ela não entrou. Olá, Paula. E quando você treinou hoje, Pércio? Ela tirou seu corpo? Ah, você treinou online, né? Ah, tá, beleza. Aí entrou ela aí. Tô te chamando, Carol. Oi, Oi, tudo bem, Alê? tudo bem, e você? Também. Tá ouvindo bem Ah, aí? tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Ah, então tranquilo. Eu O achei que Pércio você tá tava falando dando. bem ou mal do treino aí? Não, ele falou que acabei de fazer o treino dela, então essa live vai ser perfeita. Eu falei, opa, então tadinha, ela deve estar saindo da borda da piscina. Ele falou, não, não, o treino é online. Ah, foi a preparação física. Ah, então beleza. Então prazer, né? Carol, Ana, como que é a melhor forma de te chamar? Pode ser Carol. Pode ser Carol? Aí o João pedindo para mandar um beijo para você. Ah, beijo, nadou comigo quando novinhos. Legal. Então, pessoal, a gente vai começando, porque a galera que vai entrando depois entra, depois vê depois. Olá, pessoal da Up Sports, deve ser o Danilo que está por aí. Então, essa live, né, é um oferecimento da Rosa dos Ventos, cosméticos Todo mundo esportivos, que junto. nós duas somos usuários, né? Deixa eu ver, levanta aí, Uhum. eu não tenho ainda Ah, essa, né? tô de rosa 200 aqui, ó. Ah, legal, Adorei que essa camiseta. bonitinho. Foi de maratona aquática. De maratona aquática. E, e tem muitos produtos, né, Carol? Da Rosa dos Ventos, tem a base, tem o protetor solar, tem o pós-treino, tem o anti-atrito, tem alguns aqui atrás de mim. É bem bacana, né? Repelente. É, a base eu tô A usando. repelente. Repelente. É todos os produtos. Eu sou fã da Rosa 200, adoro os produtos deles. O creme, o que eu me identifiquei primeiro foi, né, até falar pro pessoal que nada, eu tenho alergia à fragrância, de usar muito creme desde Ah, novinha. E o creme, o hidratante, tem aí, né? Eu até separei aqui, ó. é esse aqui. O meu ainda é o pequenininho. Tem o maior e tem o É, pequenininho, né? é, E ele não me dá alergia, nada. Eu uso direto, né? Depois do treino, toda hora, depois de nadar. Então, ele foi o primeiro que eu comprei, né? Lá no, aham, antes de ter o apoio aí da Rosa dos Ventos. E me identifiquei muito. Aí depois, protetor solar é ótimo, não dá. Porque, como são sim, produtos veganos, eles não dão alergia. é. E é muito bom para nós que usamos toda hora. O anti-atrito. Não, e você ainda, né, Carol, que está direto dentro d'água como professora, como
aluna também de alguém, né? É, Então, aqui, ó. Esse é aqui esse é de mesmo. atrito, mas é para águas frias. Eu ainda não usei, porque eu ganhei B quando eu saí do Rio. Esse eu A usei para base não tá nadar aqui. os 37 quilômetros, me ajudou Ah, bastante. é? É, que tava Ah, legal. frio. Quem, Então, quem tá contar falando? um pouquinho. A Rose tá falando aqui, ó. Rosa dos Ventos serve para queimaduras domésticas. Comprovei, ó. Conta aí. Olha lá, conta aí, você. Então tem mais de uma função. É, conta aí. Mas é isso, galera. Muito, realmente muito bom. Não é só porque eles estão apoiando a gente, mas realmente somos usuários, né? De Aprovado. todos os produtos, aprovado. Todos mesmo. É. É. São muito bons. Então, pessoal, sou a Alessandra, né, aqui do Movimento Esporte Conecta, como eu sempre digo, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E nessa eu vou crescendo e aprendendo com vocês. Eu acho muito, muito bacana. Vocês trazem muita informação e inspiração para todos que nos assistem, mas para mim também. E hoje eu tenho o prazer de conhecer a Carol, que a gente já se esbarrou por aí, pelo menos no Zap, pedindo indicação numa certa época, ano passado. Ela já vai contar. E aí hoje está aqui com a gente, para a gente conhecer melhor a Carol Morelli. E então, Carol, seja bem-vinda. Conta um pouquinho de você. E aí depois a gente vai desenrolando. E quem quiser, pessoal, fazer pergunta, ou até elogiar a Carol, ou mandar mensagem, se vocês escreverem no balãozinho, fica mais fácil para eu não perder as informações que vocês colocam, porque é muita gente entrando e botando oi e tal, e aí eu não consigo muitas vezes ver os comentários, tá bom? Então, Carol, com você. Obrigada, Lê, pelo convite. O Alessio da Rosa 200 pelo o apoio, né? Como nós dizemos, É, adoramos todos os produtos e somos usuários. Vou falando no é. meio aí todos os produtos que eu vou usando no dia a dia. Isso. No É meio da legal. história, você vai contar que a Rosa, né, os produtos estão junto com os teus desafios aí. Tamo junto, tô no dia a dia, tô nos desafios, tô nas competições, estão sempre junto comigo. Eu sou Ana Carolina Morelli, né? Mais conhecida como Carol Morelli. Sou nadadora desde pequena. Eu comecei a nadar com 6 anos de idade, mas eu pedi para minha mãe para nadar. E os pais costumam Sério? colocar, quando pequena, então essa é é muito Uma legal, novidade. uma novidade, porque quando pequeno os pais costumam colocar para aprender a nadar e meus pais não colocaram, eu pedi com 6 anos de idade para minha mãe que eu queria fazer natação. E eu Olha lembro só. até hoje da minha primeira aula de natação, ficou marcado, que eu cheguei, eu sou de Campinas, eu Uhum. fui no círculo militar, mas a piscina estava reformando, então foi na escola de cadetes que eu fui fazer a primeira aula. E minha mãe falou, ela quer começar a nadar, mas ela não sabe nadar. E eu falei pra minha mãe, não, eu sei sim. Aí eu pulei na água e saí girando o braço e nadando, Gente, fazendo um isso com dois por 6 anos, Carol? com 6 anos de idade, Nossa, que eu então já comecei a vem de nadar. outro. Para quem acredita, já vem de outras vidas aí, né? Porque 6 anos é muito pequenininha para ter essa firmeza toda. E comecei a sair nadando, assim, lógico, né? Nada muito Sim, técnico, foi aperfeiçoando, sim. mas até a minha mãe se surpreendeu, hoje ainda até conversei com ela sobre isso. Ela falou, Legal. eu falei que você não sabia nadar e você pulou e saiu nadando. Que E legal. então aí eu comecei na aulas 3 vezes por semana. E com 7 anos eu treinava no círculo e tinha a equipe de natação, que era o Major Passos, na época que dava treino, era o Major. E ele me convidou com 7 anos para treinar todos os dias junto com a equipe. Gente, com E 7 anos. com 7 anos. E eu topei, né? Era o ano que eu fazia Aham. 8 anos. Ele me convidou, era mais nova, era uma equipe de 14, 15 anos, então era a caçulinha ali da turma. Eu treinava de segunda a sexta com o pessoal. Que legal. E então sempre tive uma base muito boa na natação, porque desde pequena, a partir de 7 anos, eu comecei a treinar todos os dias e participar de festivais, provas de 50, 100, Uhum. livre. O Major saiu, entrou um outro técnico, o Júlio, no Círculo Militar, e eu comecei a nadar as provas de fundo. Então, quando nova, eu nadava 400 livre, nadava 800 livre. Então, eu já tenho um histórico aí de fundista Que quando legal. nova. E eu treinava muito, assim, eu até comento assim, quando eu tinha 10 anos, eu tinha série de 10 de 200,
que eu Nossa fazia. Senhora. E eu sempre gostei de treinar. Eu lembro que eu nadava com. Na época a gente não tinha paraquedas, eles faziam balde, Ah, era balde de cloro, né, aham, já ouvi que a gente falar. amarrava na cintura, ou pote de sport drink, que ele fazia uma cinta e colocava na Aham, cintura, simulando os paraquedas que tem hoje, né, que é mais moderno. E eu adorava, aham. assim, para Olha mim só, era. Então eu diversão. era diversão todos os dias, eu dizer que não faltava nenhum treino, muito difícil faltar. Se minha mãe tiver aí, ela pode até comprovar que ela fala: não, descansa hoje. Não, vou treinar. Aham. Olha só. Então, eu sempre gostei muito de treinar. Você vai perceber, eu vou contando assim, então, desde pequena. Nadava as provas, também, né, festivais, e comecei a nadar 400 e 800 livre. Tinha boas colocações, eu não era federada, nadava paulista não federados. Uhum. Só que com 14 anos eu fui pro Tênis Clube de Campinas. Eu mudei, então eu nadei até os Tênis 13 anos no clube. círculo. E com 14 anos eu fui pro Tênis Clube de Campinas. E lá a técnica, ela falou: ah, Carol, o seu estilo é bom, vamos nadar uma prova de 50 livre, de velocidade, para ver como vai ser? E aí eu falei: vamos, né? Novinha, eu sempre confiei muito no trabalho dos meus técnicos, então o que eles Aham. falavam, vamos. E no meu Tô primeiro dentro. brasileiro, eu peguei em terceiro lugar, no 50 livre. Aí já Eu anima, né? fui, eu fui campeã paulista com 14 anos e 100 livre terceiro lugar, depois campeã paulista no 100 livre. Aí foi a velocidade, falou mais Que alto. falou mais alto. Peraí, segura aí na velocidade, falou mais alto, só para eu dar alguns recadinhos. Além das palminhas aqui, o Maurício Deixa eu Brasil ver. escreveu aqui, ó, Carol é uma inspiração para os seus alunos. Só para eu Oi, ver aqui Maurício. o Treina lá comigo. Tiaguinho. Oi, Tiago. Tiago entrou, a Mônica tá aí, Beth Guzmão, Beth Sicuro também, Mônica Guzmán. Então, legal, Carol. Mas ó, só para essa tua primeira parte da história, né? Que já está entrando na tua adolescência, mas é difícil mesmo. Ó, já conversei com muita gente, muito nadador, ou entrou porque tem asma, ou entrou porque a mãe, né, põe para nadar por questões de sobrevivência. Mas pedir para nadar com 6 anos e chegar sem enjoar todo dia com 10 anos, olha, parabéns. Ah, Realmente, legal. essa é novidade para mim também. Inclusive para Né? mim, né? Eu comecei com 8 anos, mas assim, como eu nunca treinei forte mesmo, eu treinei, competia, cheguei a nadar todo dia, mas naquela vibe assim, tipo assim, né? Tá bem do jeito que tá, vamos fazer para terminar as competições. Mas pelo que você me conta, me diz aí, você nunca enjoou, né? Porque você continuou na mesma pegada, forte e com mais desafios, não é isso? Não, nunca enjoei. Quando nova eu fazia treinos muito longos e sempre adorei. Nunca fui assim de reclamar. Lógico, era sempre um desafio quando muito nova, assim. Sim. Tem todo. Ó, minha mãe entrou aí, ela vai me falar se eu já quis deixar É de ir em algum verdade? treino ou não. Se é tudo verdade. Que legal. Mas então eu nunca enjoei. E mesmo como velocista, quando com 14 anos, mudou muito hoje os treinamentos. E na época eu treinava 10 mil. Eu treinava 10 mil no período. Então, com 15 anos, eu comecei a treinar com o Cabral, que foi onde meu técnico por 5 anos, onde eu tive ótimos resultados, que fui campeã paulista, brasileira, fui seleção paulista, das provas de velocidade, 50 e 100 livre. E eu Uhum, treinava 10 mil no período. A gente não uhum, dobrava treino com o Cabral. A gente nunca dobrou de treinar antes da escola, depois da tarde, não. Eu uhum. sempre treinava no período da tarde. E preparação física, musculação. E lógico, né? Em fases, mas começo de temporada era 10 mil de treino para nadar provas de velocidade. E eu tive uma Depois, base depois, muito boa. depois você me conta como professor essa lógica aí, tá? Vamos continuar você como atleta. Tá? Mudou muito, né? É, Hoje vem mudando muito o estilo de treino, né? Que velocista que você fala, não, vamos treinar 10 mil, o pessoal não ninguém quer, quer, né? foge, né? Você Ninguém não vai ter quer. velocista nunca mais. Não, para treinar 10 mil, não. É, é. E isso tudo eu devo à base que eu tive quando nova,
a base do Cabral, ele fazia uma base muito legal de treinos, e lógico, depois ele entrava no específico, era um treino de 5.000, 4.000 mais específico de velocidade. Mas eu treinei até, nadei troféu José Finkel, a minha melhor colocação com 16 anos, eu fui final B, no 100 livre, com 16 anos, e depois nadei troféu Brasil, tudo, e foi muito boa colocação. Eu E nadei até os Carol, 19, não, desculpa, pode falar. eu nadei Falou até até os os 19. 19, até os 19 anos, aí profissional, nadando campeonatos principais, seleção Uhum. paulista, e depois, aí eu já vou entrar no Master aí, que eu já, então se você Tá. quiser. Deixa eu só perguntar, né, nessa tua fase, dar boa noite para o Márcio Latuf aqui, que falou que o Cabral é top também, né? Você Mas bem peguei conhece. seleção, conheço o Márcio, peguei, da época, né, Márcio, do Cabral, seleção paulista, brasileira, É. tem ótimas Ah, recordações dessa época. tem alguém aqui que também falou que você é inspiração não só para os alunos, mas para os não alunos também, tá? Ah, que bom, Colocaram aqui no comentário. E mas você nunca pensou nessa tua fase de profissional em ir para a Olimpíada? Isso passava na tua cabeça ou como que era essa questão? Isso eu recebi convites para ir nadar em outros clubes, Corinthians, Pinheiros, mas na época eu treinava com o Cabral aqui em Campinas, a gente tinha algum apoio do clube, do Tênis Clube de Campinas, e eu decidi continuar com ele, eu tinha um trabalho muito, né, eu fazia um trabalho muito bom com ele, Aham, não saí de casa, quis continuar entendi. aqui, e lógico, eu tinha essa ideia de seguir carreira, seguir ir para uma Olimpíada. Mas com 19 anos eu comecei a fazer faculdade, e aí os objetivos vão mudando, É. acaba não tendo tanto incentivo aqui em Campinas. Eu acho que uma coisa que eu poderia, né, para ter seguido carreira era ter ido para um clube maior, um clube em São Paulo, Uhum, uhum, em relação ao incentivo, à ajuda, né, que os clubes aqui em uhum, Campinas, eles ajudavam na medida do possível, mas eu não tinha uhum, nenhuma ajuda de custo, nada. Eu tenho que agradecer muito meus pais que sempre incentivaram muito desde pequena, tanto como atleta, como financeiramente também. uhum. Legal. Ó, a Rose dizendo aqui que ela já teve a oportunidade de nadar com você e ela ficava só admirando você nadar. A Rose também, nossa aluna na assessoria, esse pessoal é demais, né? E hoje Legal. eu procuro ser todo o incentivo que eu tive desde, né, da infância dos meus pais e técnicos, eu vou passar para os atletas, para todo mundo, assim, para quem é Sim. nadador, para quem quer começar a nadar, para todo mundo. Então, aí você começou a entrar, né, na fase pré-master, né? Porque 19 ainda é pré-master. E aí você foi fazer educação física, é isso? Então, não, minha primeira faculdade não foi educação Não física. foi? Não, Olha, outra curiosidade aí. outra Eu, curiosidade de Carol. eu atleta, sempre amei todos os esportes, tirando natação, eu gosto de jogar tênis, Uhum. sempre gostei. A minha irmã foi jogadora de vôlei profissional também, jogou seleção Ah, brasileira. legal. Então, a gente sempre estava, né, eu e meus pais, ligados ao esporte. Mas é difícil, né? Hoje eu vejo que é difícil, assim, escolher a faculdade com 17. Comecei É nova, com verdade. 17 anos eu entrei na primeira faculdade. Também. Uhum. Então, eu me via muito como atleta, mas naquele momento eu não me via trabalhando na área, acho que por estar muito ligado, Entendi. né, ainda como atleta, eu não me via como uma técnica, mas sempre ligada muito ao esporte. Então, aí eu fiz administração, que é aquele, né, vou fazer administração, trabalhar em É. empresa, assim, é uma área ampla, que a gente pode depois Aham. definir o que a gente quer Aham. fazer. Então, e trabalhei 6 anos no banco. Então, Olha só, eu fui bancária um mas tempo, conseguia nadar, né? sempre. Era meu horário Sempre, reservado, eu né? treinava à É. noite. E aí foi um dos motivos que eu comecei a trabalhar e fica difícil conciliar os treinos a tarde De alta toda, né? Começa performance, de alta né? performance com o trabalho. Então foi diminuindo treinos, preparação física, e aí com 20 anos eu decidi parar de competir paulista,
brasileiro profissional, né, sênior, e comecei a nadar o pré-master. Mas nunca, e assim, eu nem, a gente, quando a gente tá no principal, a gente nem imagina nadar o master, né? Falar, não, não vou. Ainda o É, Cabral falava, não, vocês, vai né? denegrir minha Tem aqui, imagem, né? tem aqui, tem muitos atletas que às vezes ficam, não vou competir master, porque eu tive uma história muito legal na natação, a carreira, e Preconceito. tem um certo, assim, preconceito, mas eu não tive isso porque eu sempre gostei de treinar e competir, então me convidaram. Independente. Independente, em 2011 teve o Pan-Americano no Rio e eu fui como pré-master. Aí foi muito legal, fui campeã pan-americana, tava bem, nadando ainda, diminuiu a intensidade, o volume de treino, mas estava nadando forte. E segui no Master, nadei paulista, brasileiro, todas as provas de velocidade. Só que chegou um momento, né, com 25 anos, que eu tava bem no banco, eu tinha uma carreira muito legal, crescendo muito. Aham. E uma coisa que a natação e o esporte me ajudavam muito é a gente lida muito com pressão de É. competição. Uhum. E isso no banco para mim me ajudava muito, que eu via os gerentes Uhum. Uhum. todos muito. Ah, Entrando em parafuso. entrando, exatamente. Entrando em parafuso, meta para bater, entrando em desespero. E eu sempre mais calma. Mas isso o esporte me ajudava muito, que a gente vive Com sob certeza. pressão, né? É. Competições. Só que aí chegou um momento que eu vi que não era aquela carreira profissional que eu queria seguir. Eu trabalhei muito, eu era coordenadora de atendimento, trabalhei muito tempo com os gerentes. Foi um momento da minha vida que eu falei, não, peraí, essa carreira que eu quero seguir, eu quero estar no meio do esporte. Aí, Uhum. quando você vai ficando mais velho, o pessoal começa a perguntar sobre treinamento, como você, né, conversando. Então, alguns falavam, Carol, me passa um treino. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu aqui no banco, né? Então, eu acho que agora é a Ninguém. hora de mudar. Foi um momento É. da minha vida que eu vi Legal. que era uma idade boa, assim, que dava tempo de fazer outra faculdade. Eu já estava pensando em fazer educação física, minha irmã também fez administração primeiro, depois fez educação Ah, depois física, ela fez. depois ela fez. Então foi muito, eu falei, não, vou começar a estudar porque não é só na prática, né? A gente tem que aprender toda a teoria, Aham. fisiologia para montar um treino, para entender É. toda. Não é só, eu sou nadadora, eu tenho muita experiência desde Exatamente. nova, É. mas a gente tem que É. ter a teoria por trás de tudo. E muito mais legal também. Hoje, depois que eu Sim. comecei a estudar, para montar treino hoje, é muito mais legal, você se sente muito mais confiante também. E então Ah, eu e comecei. é fácil, né? Para você, como foi atleta a vida inteira, então você acho que se encaixa muito mais rápido, é, como profissional também, do que alguém que foi fazer educação física e de repente não tinha nenhum esporte na sua vida, né? Porque eu acho que tem muito disso também. Não é todo professor de educação física que é esportista, o que eu acho muito engraçado, mas, tipo assim, é estranho, mas existem, né? Existem. E isso que você falou faz muita diferença. Que Faz. você tem a prática. Eu gosto muito de. Eu vou chegar lá, mas um dos motivos de eu fazer a ultramaratona é sentir na pele o que eu vou passar para os Para os meus alunos. alunos, o que eles vão Perfeito. sentir durante o treinamento e o que eu Uhum, posso melhorar. Então, eu acho que a uhum, prática, é isso que você falou, às vezes tem pessoas que eu conheço, eu quero fazer educação física, mas qual que é a sua ideia, né? O que você quer trabalhar? uhum, Quando eu comecei uhum, a fazer educação física, a minha ideia era trabalhar com natação, com preparação física, que eu sempre gostei também de treinar, mais específico para natação. uhum, Então, e hoje em dia eu posso colocar tudo na prática. Então, quando eu comecei a uhum. estudar, eu já comecei a colocar na prática a preparação física. Eu montei a minha preparação física para os treinos na Que piscina. legal. Então eu já comecei. Os treinos eu treinava no tênis ainda. Então, da piscina era o Cabral, eu tive outros técnicos, o Leandro, mas o Cabral que montava. Mas a preparação física eu fiz um planejamento. A minha, lógico, tem que ter um Você foi planejamento. tua cobaia. Eu fui minha cobaia, Perfeito. tive acertos e erros. Sim. Descobri que a gente não pode treinar só o que a gente gosta. Bom, Lógico, né? Mas bom. assim, tem que falar essas coisas que a gente tem que falar, porque a gente acha que todo mundo sabe. Mas eu montei um treino super legal. Todos os exercícios que Uhum, eu gosto.
Chegou na hora da Aham. competição, faltou. Faltou o que eu não gostava de fazer, né? Ai, você nem fala, porque cada um de vocês que eu converso, eu não gosto de musculação, mas sei que precisa, eu estou tentando alternativas. Eu converso com tudo quanto é fisioterapeuta, daí professor de pilates, de musculação, para tentar entender o que eu posso fazer pro lado do que eu mais gosto, mas que vai satisfazer o esporte que eu pratico, né? Mas E é procuro de importante. musculação que nem. A maioria, assim, os nadadores, eu acho que os velocistas ainda gostam mais de musculação, a gente trabalha mais força, potência, então acaba sendo treinos legais, mas o pessoal da maratona aquática resiste um É, pouco, né, à musculação. Só que hoje a ideia, né, vou falar também, mas é passar um treino legal, um treino dinâmico e um treino que seja legal para vocês fazerem. E a aham, gente vai adaptando. Eu acho que todo mundo nada, né, vai competir por hobby, por lazer. Então tem que fazer a parte de fortalecimento também ser legal, né? ser fácil, Exercícios. né? Tem alguns exercícios que nem todos os exercícios a gente vai amar. Como também eu faço exercícios que eu não gosto, mas tem que são importantes e aí você vai melhorando, você vai percebendo, tendo esse Que vale a rendimento pena, né? que vale a pena continuar, que Pois vale a é. pena fazer. Ó, tem o pessoal Aí, que ó. tá falando, ó, os alunos falando. Eu odeio Ó treinar lá. o que é musculação, mas o treino que a Carol passa é bem dinâmico e tá me fazendo ir pelo menos 3 vezes na Ó lá. semana. Recomendo, ó, viu? Tá bom. Musculação antes me Ale, dava Felipe. sono, mas com os treinos da Carol, nada. Olha só, poxa, acho que eu vou precisar ver se dá um Aí, pulinho aí Ale. visitar você em Campinas para ver se eu fico de acordo aí com teus alunos. Opa! Venha, pode vir. É, Foi uma forma, né, um método. Quando eu comecei a montar os meus treinos no começo da faculdade, de musculação, de preparação física, eu ia variando. E tinha treinos que eu fazia e falava, não, será que o pessoal vai gostar desse treino? Então eu comecei a montar treinos mais dinâmicos, curtos e dinâmicos, porque hoje em dia a gente tem que nadar, trabalhar, ninguém tem mais uma hora para ficar exatamente. na musculação. É. Tem um pessoal que quer fazer o treino de uma hora, eu passo o treino de uma hora, mas a maioria é 40 minutos, 45 minutos no máximo. E é Uhum. 45 minutos assim, chegar na musculação, Correndo, né? aquecer e sair. Então, 45 É, minutos, tudo. é. Então, eu procurei fazer Sei treinos bem. dinâmicos. A gente não tem. E a gente tem que se adaptar ao atleta. É, Né? O atleta, nós que somos amadores, que gostamos, tem que se adaptar e tem que ser prazeroso fazer a musculação. Então, eu faço treinos dinâmicos, mais rápidos. Tem alunos que treinam meia hora. Eles são treinos eficientes, 3 vezes por semana. uhum. Eu mesmo, no atual momento de trabalho, a carga horária cheia, eu treino meia hora por dia a Meia preparação hora. física. A Cláudia aqui está falando que além da musculação ser importante para a natação, também para adiar a perda de massa muscular pela idade, né? E a É, Cláudia é super forte, nadando super bem. é, Uma coisa que eu sempre falo, alguns alunos às vezes, Carol, eu tô com uma dor na lombar, e eu tô varrendo a casa. Aí uma aluna ainda, inclusive, me mandou, eu falei, você tá varrendo a casa, você tá contraindo o abdômen? Aí ela falou, não. Eu falei, então começa a contrair o abdômen varrendo a casa que você vai ver que vai olha melhorar. só, que É legal, uma muito dica aí, bacana. pessoal. Dicas da Carol. Dicas. Ah, que Então são legal. no dia a dia mesmo. A musculação não vai ser só para natação, vai ser no trabalho, quem trabalha É, muito sentado, ou quem trabalha muito em pé, serviço de casa, que é muito mais pesado às vezes, né, do que uhum, ficar sentado no computador. Então, vai ajudar com certeza para a vida. é. Ô, Carol, e assim, me conta, né, como que foi esse teu encontro com o Samir? De trabalhar com ele, ou você já conhecia ele como atleta? Porque hoje você dá aula em algumas academias, não é só com ele, né, que você trabalha, pelo que eu entendi. Eu trabalho na assessoria do Samir, na preparação física e agora também com planilha master de piscina. Então, inclusive, amanhã a gente tem a primeira competição aí do circuito aqui da região, que nós vamos com a turma. E trabalho na Move Aqua, que é uma academia em Uhum, Vinhedo, que lá eu trabalho na beira da piscina mesmo, a manhã toda. Tem os alunos lá.
E a minha então eu comecei, né, a fazer. Eu já conheço o Samir das piscinas, das competições. Ah, tá. E eu cruzei com ele começo de 2019, teve um treino que nós fizemos, um treino militar que foi uma turma, e eu encontrei com ele e ele até comentou comigo, ele falou: "Ah, Carol, você podia um dia nadar uma maratona aquática com a gente?" E eu sempre tive Ah. vontade de participar de maratona E você aquática. já estava formada naquela época? Não, ainda não. Eu me Ainda formei não. agora no passado. É, não, ainda não. Tá, E eu tava no segundo ano de faculdade. tá. É, 2021, isso. E é terceiro ano. Então eu tava. Eu encontrei com ele, eu sempre tive vontade de participar. Só que eu tava muito voltada aos treinos da piscina, tinha o pessoal do Uhum. tênis que ia, mas. Ah, é diferente, né? Quando você tá focada em É, treino de piscina, é. velocidade, eu nem imaginava, nem nadar 1 quilômetro, Uhum. nada, porque. É isso que eu ia perguntar. Você não tinha nadado nem as provas mais curtas? Não, eu só tinha nadado uma vez no Wet n Wild, que teve prova, mas Sim, foi em a prova do Igor. 2012. É, a prova do Aham, Igor que teve. É, mas foi 2012, com a turma também. Fui mais pra, pra ser sincero, fui pra brincar, nadei aham, aham. 1,5. Então não fazia tempo, não tinha participado de nenhuma outra depois. E eu sempre tive vontade. Só que nesse ano de 2019 foi quando o Cabral, que ele tinha se aposentado, voltou a ser meu técnico de master Que de legal. piscina, que era o meu técnico, né, quando nova. E aí eu falei, não, agora eu vou nadar piscina, né? O Cabral tá de volta, vou melhorar, vou treinar com ele, vou melhorar os resultados. Que foi o ano de 2019. Voltei a treinar. Eu tava nadando competição de piscina, mas voltei a nadar Paulista Brasileiro, melhorar os tempos, então Aham. foi voltando a fase. Final de 2000, aí o Sami mudou, né? O centro aquático que ele tinha, ela academia, mudou para Centro Aquático Sami Barel. E eu fui na inauguração da Do centro mudança, né, aquático. do centro Uhum. aquático. E lá eu encontrei com ele e ele falou: "Ah, Carol, eu tinha ido dar uma aula lá." Ele falou: "Ah, Carol, depois eu vou te lá para conversar para você começar a trabalhar aqui." Eu entrei de estagiária lá. Ah, que Então, logo legal. depois eu conversei com ele e comecei a dar treino lá de estagiário. E Aí, aí, aí ferrou, né? aí Aí ferrou. Aí foi um não era, não encontro. foi só o interesse dele, acho que não foi só o profissional. Aí foi um encontro. Aí eu É, sentava para conversar com ele e falava de natação, porque eu gosto muito de conversar sobre natação, ele também. ele também. Então eu sentava, falava natação, o que nós vamos fazer, e aí começou a conversar, a falar sobre os. Ele começou a explicar assessoria, eu comecei a dar treino lá, peguei a equipe infantil e o adulto, treinamento à noite. Mas quando eu entrei lá, treinava ele, a Thaís, eles nadavam as provas longas, e mesmo assim eu falava, nossa, olha esse pessoal, né? Nada 10 quilômetros, eles são muito loucos, né? Por quê? Porque aí eu queria nadar uma prova de maratona Aham, aquática, mas eu imaginava aham. nadar 1,5, 2. Falei, agora eu vou Três. participar, 3. Mas eu falava, nossa, eles são muito loucos, imagina nadar 10 Sei quilômetros. bem o que que é isso. Aham. E eu falava assim mesmo, pensava Aham. assim, mas foi. E aí fui indo. Só que eu comecei a treinar lá, alguns dias comecei a treinar com o Samir, lá tem a metodologia, comecei a fazer alguns treinos dele e fui pegando gosto. E eu, assim, sempre, né, como já comentei aqui, sempre gostei muito de treinar. Então, eu Uhum. fui aumentando o volume, que eu tava nadando 3.000, comecei a nadar 4, comecei a nadar 5, e fui fazendo os treinos e falou, pô, legal, né? Vai mudando, já vai entrando mais no ritmo. O 10 chegou rapidinho, você nem Então, sentiu. e aí foi assim, aí comecei a fazer alguns treinos com ele. E aí, no final do ano de 2019, eu já estava mudando minha cabeça porque eu nadei 400 livre no Paulista, de Uhum. piscina. Então eu nadava Uhum. 50 e 100 e fui nadar. E falei, Samir, acho que eu vou nadar 400 livre. O que que você acha? Eu vou perguntar para ele, né? Ele falou, lógico, pode nadar. O que que é 400 livre, né? O que que E você nadei pode fazer? 400, nadei 400 livre, nadei bem, porque eu já estava com ritmo de prova, que eu ainda estava treinando Aham. tênis, mas fazia alguns treinos lá. E, e fui pegando gosto. Aí fui treinando com eles, entrei na assessoria em fevereiro de 2020, comecei a fazer a preparação física para o pessoal da assessoria. Então eu tinha, né, toda a metodologia, o treino que eles faziam, e os treinos da preparação física eu já estava fazendo, fui colocando em prática.
Mas aí, como ele foi me passando, que era um pessoal mais de maratona aquática, alguns de ultramaratona, eu comecei a estudar mais, porque eu tinha mais Aí, experiência na aí piscina. ferrou, só tô imaginando, porque eu fiz há umas 2 semanas atrás a live com ele, né? Aham, Já te interrompendo, mas senão eu vou esquecer né? também. Aí tem dois pontos legais por isso que eu acho que a sintonia bateu tanto e parece que vocês trabalham junto há mais tempo. Igual você falou, né? Quando você entrou para a educação física, você já pensou realmente em fazer alguma coisa na natação, né? Você já foi direcionado. E ele é a mesma coisa. Ele falou que teve uma época na vida dele que ele teve lá que ficar, acho que na hidroginástica ou também na academia, alguma coisa assim, mas ele não queria saber, ele queria dar aula de É, natação. Até que ele convergiu e ele conseguiu chegar no ponto que ele está hoje. Então, assim, muita sintonia e muita similaridade, né, nessa história da educação física com vocês. E agora sim, eu só estou aqui rindo por dentro porque ele teve segundas intenções, né? Eu acho que ele tem muito aluno, ele precisava de alguém que alcançasse o ritmo dele para poder liberar, para acompanhar a galera toda, porque deu um boom bem nessa fase que você entrou de maratona aquática no Brasil, né? foi exatamente isso. Foi final de 2019, começo de 2020, que deu esse boom. E ele também foi uma sintonia mesmo, porque ele me colocou na equipe de treinamento do infantil, do adulto, e assim, aí conta muito a experiência que a gente tem como atleta, né? Eu já Sim, estava. Então, o treinamento, já passar treino, a gente já tem toda essa experiência, já sabe sim. que o aluno sente para passar uma série. Então, você vai muito mais confiante, né? Dando, Uhum, passando os treinamentos. E, e aí eu comecei a fazer a preparação física, comecei a estudar mais para a maratona aquática, para outra maratona, que é um trabalho mais de resistência, resistência de força, e também o treinamento online, então são planilhas online. Então, eu tenho que entender também cada aluno, o que eles têm disponível em casa. Alguns treinam musculação na academia que tem todos os aparelhos, alguns fazem em casa. E aí eu peguei essa uhum. época de pandemia também. Então foi Uhum. um momento de Super aprendizado. um super aprendizado, que o pessoal queria treinar em casa, com elástico, com. Nossa, eu adaptei de tudo, mochila, galão de água, tudo para o Uhum. pessoal, para a gente manter o pessoal ativo Legal. também, que é muito também físico e mental, né? Nesse momento Uhum. de pandemia. Só que eu precisava de mais, né? Então, como eu falei, eu sempre gostei da prática, comecei a nadar com eles em represa. Aí, os primeiros 7 quilômetros eu nadei com eles em Nazaré Paulista. Depois, nadei 10 quilômetros, tudo treino. Falei, hoje nós Tudo vamos treinar treino. 7. Falei, nossa, eles estão doidos que eu vou nadar 7. Como é que eu vou nadar 7? E sai para nadar com eles assim. E o Samir, a Thaís, o Nick foi na época, então, o que é o marido da Thaís, eles nadam, sabe? Todo mundo gosta da Fácil. natação, sai Aham. nadando fácil, você vai junto, né? E eu É, é. falei, aguentar eu vou, né? Então, vamos nadar. E foi uma fase muito legal de aprendizado, de mudança de treinos, né? Dessa mudança de ritmo de treino, de velocidade, Uhum. explosão, Uhum. para o treino da maratona aquática. E também um aprendizado na preparação física, que eu mudei a minha preparação física também para passar para o pessoal. E aí foi a primeira ultramaratona que eu acompanhei, foi a do Zé, que eu acompanhei a primeira da Ana Paula, que nadou 16 quilômetros no Bisa. E aí o Samir Aham. me convidou para ele, falou, Carol, o Zé vai nadar 72 quilômetros, você não quer ir? Eu falei, lógico que eu quero ir, né? Vamos acompanhar, Ah, porque eu vi. Ah, então foi lá que pessoalmente eu encontrei, conheci o Samir, mas acho que você tinha ficado. Você desembarcou quando eu ele fez a primeira desembarquei e a festa? gente se encontrou lá. Mas foi Ah, rápido, né? foi muito rápido. Foi Aí muito eu tava rápido. com o Samir na cabeça, que eu também não conhecia ele pessoalmente, só lembro que eu dei um abraço nele, fui filmar o Zé e pronto, já acabou, vocês já voltaram, né? Porque o Zé teve 10 minutos de parada, É, né? muito Ele foi rápido. rápido e também conversar Aham. com ele também. Depois de 16 horas, né? Que a ida dele foi dura. Foi dura. Então, foi a primeira ultramaratona, né? Eu tinha acompanhado 5 horas da Ana Paula, mas foi a primeira ultra, assim, de 26 horas, né? E aí o pessoal perguntou, nossa, Carol, como é que foi? Eu falei, não, foi demais. Foi incrível estar Eu ia ali. falar, foi demais. Ainda mais o feito que vocês acompanharam, né? O Não tem nem recordista aí. palavras.
para descrever. Ele, em 16 horas, a gente viu ele 3 horas nadando corrente contra, de madrugada. A ida foi muito dura e vários momentos da prova marcaram, né? Quando ele estava chegando perto de 16 horas, a gente estava muito assim. Ele vai voltar, não vai? Como que vai ser? Até que ele parou, olhou pro Samir e falou: Samir, eu vou precisar de você na volta. Aí ele saiu nadando, eu olhei pro Samir e falei: ele vai voltar. Então, assim, é uma mistura de sentimentos que é muito tempo, ele Que tá ali, legal. tem mais 36 quilômetros, então foi uma experiência incrível. É, assim, né? Não dá para descrever, ver a força dele, como ele estava ali nadando tanto tempo. A gente largou de noite, viu o dia, viu o amanhecer, passou o dia inteiro, começou a anoitecer, então é incrível. E logo que eu voltei de lá, você fica pensando muita coisa, né? Tudo que Aham, ele fez, tudo que ele aham, fez para estar aham. ali. Aí, logo depois, eu sentei com o Samir para conversar e eu falei: agora, ele falou: Carol, agora vai ter que fazer uma outra maratona, né? Foi assim, na Foi, intimidação mesmo? não, foi assim. Ele falou: Carol, o que que você acha? Foi, não, vamos contar, né? Mas vai ver que foi, a intimidação foi dos 37, né? Eu Ah, falei: ó, eu tenho que fazer, vamos fazer uma outra maratona para sentir na pele como que é. Também vai melhorar muito a parte da preparação física que você vai uhum, passar, você vai uhum, fazer. Falei: vamos fazer. Ele falou: todo mundo começa com 14 bis, que são 24 quilômetros, que o pessoal é, faz, né, a favor, uhum. mas vamos pular, eles vão começar com 37. Eu tô De até caras. imaginando. Tô até imaginando o jeitinho dele, porque assim, eu nunca tinha ficado uma hora falando com ele. Na live eu fiquei. E ele é tranquilo, né? Tem aquele Ele é tom de voz tranquilo. assim, que consegue É, convencer. Então, foi, é, foi eu acho exatamente isso. que Ele tava em pois uma é, reunião, a gente convenceu facinho. E aí, e foi, né, na reunião ele falou: então, vamos pular. Porque aí eu achei que ele falou: então vamos fazer uma 14 bis, que eu já conhecia, né? Falei: Uhum. tá bom. Ele falou: não, vamos pular e vamos pra 37. Eu falei: então tá bom. Ele: tá bom? Eu falei: você tá falando, nós vamos nadar 37. Eita, Assim, pegou a não foi. fome da vontade de comer, não tem problema nenhum. Assim tá ótimo, né? Que Até que legal. depois, né, da prova dos 37, que eu vou contar um pouco como foi, eu agradeci ele. Falei: ó, obrigada, né, por esse desafio, né? Porque a pessoa que tá lançando desafio, Ele falou: mas Carol, não foi difícil te convencer. Você falou: vamos, vamos, acabou. Então tá resolvido. Mas foi uma decisão assim, que na hora eu falei: vamos, mas depois, quando Depois, conta aí então, conta como entrou os foi a treinos, preparação, lógico que assim, conta toda a experiência que eu tenho na natação, a base que, né, eu comentei que eu treinava muito. Eu tive uma base muito boa quando nova, como velocista. Então, tudo isso conta pra gente, em 16 sim. semanas, programar para nadar os 37, né? Eu acho que o que eu vejo também é que é legal começar com metragens menores para ir aumentando aos poucos. Eu Uhum, já tinha uhum, nadado 7, né? Já tinha nadado 10 sem ser desafio na represa, mas já tinha sentido na pele como que era um pouco uhum. nadar maratona aquática. Então, E foram o aí, planejamento. deixa só, aí você também pode é, é, reforçar o que eu já sei desses anos todos no esporte. Eu não sou da área da educação física, mas enfim, também nada há muito tempo. É, o corpo tem memória e o volume que a gente acumula aos anos conta, né, Carol? A gente vê muita gente que não era nadadora, começou a nadar e faz essas ultras maratonas, mas talvez, igual você está falando, você que teve teu histórico todo, por mais que você não era fundista, fica mais fácil, eu acho, de assimilar, do corpo assimilar, de você, entre aspas, sofrer menos. Acho que tem um pouco disso também, né? Tem fundamento isso ou não? É só o meu achismo? Tem um pouco disso, sim. O fato de eu estar treinando, eu não estava parada. Eu estava nadando 3, 4 mil, às vezes, né, até 5 mil eu aumentava. Então, eu estava com um volume bom de treino. Acho que eu aumentei bastante para nadar essa ultra. E é exatamente isso que você falou, a base que eu tive na natação, quando nova. Porque todo mundo, né? Até o pessoal tá falando aí, você me fala, somos todos capazes. E sim, só que aí cada um tem um tempo de Exatamente. treinamento que é necessário fazer. Então, uma pessoa fala: eu quero, vai começar a nadar agora, eu quero fazer os 37. Mas
Vamos treinar quanto? Um ano? Precisamos 12 meses, entendeu? Então, cada pessoa Essa é a tem diferença. essa é a diferença. Então, foram Legal. 16 semanas de treino. Logo que a gente conversou depois do Zé, a gente já montou a periodização para nadar em julho. E, e aí ele falou: vamos marcar a data, a janela que ele tinha, né? Todos os desafios que ele ia fazendo, ele falou: vamos marcar em julho. E quando eu marquei, você estava empolgada, eu nem pensei no frio, porque eu sou friorenta, vou contar aqui também. Eu nem pensei em frio. O pessoal depois perguntava: Carol, por que você marcou em julho? Eu falei: eu não sei, porque eu marquei lá em abril. Lá em abril, eu falei: ó, vamos marcar lá em março eu marquei, né? Vamos marcar Aham. em julho. Eu não imaginava que eu ia passar frio, que eu ia nadar. Então, isso eu fui treinando, né? Então, foram 16 semanas, eu fui aumentando o volume. Eu nadava 7.000 por dia, 6, 7.000 por dia. Em média, eu comecei nadando 40.000 na semana e depois 37 na semana. Aí, final de semana, eu nadava alguns treinos mais longos. Então, essa era a média de treino. Junto com a preparação física, que eu fui mudando também, fui trabalhando mais resistência, resistência de força. Aí, a preparação física, eu montei o planejamento junto com os treinos que o Samir passou de piscina. Eu gostaria de ter feito uns 2 treinos longos, né? Eu fiz um treino longo, que foram de 5 horas, eu fiz lá em Ubatuba, na Cocanha, ele falou: nós vamos nadar 5 horas para você sentir como é, porque até então o máximo que eu tinha feito eram 3 horas, né? 3 Uhum. horas e meia nadando, mas parando, nada Uhum. Nada direto. contínuo. Nada contínuo. E nesse treino longo foi ótimo, porque lá, porque assim, como eu sou velocista, eu nado muito na força. Então, primeira, né, o pessoal que nada em primeira fase da abraçada, puxar, então eu nado muito na força, tempo baixo, intervalo mais alto. Então eu tive que ir mudando isso, diminuir o intervalo, nadar, tirar um pouco a força. Só que para mim, tirar um pouco a força da abraçada, era difícil para minha cabeça aceitar. Aumentar Entendi. os tempos de treino, de A1, Aham. A2, A3, eu aumentei os tempos, porque eu diminui o Aham. intervalo. Então, isso acabava sendo um treino mais mental, porque eu tinha que mudar, Porque mas era eu não muito queria, diferente. era Uhum. diferente. E esse treino longo que eu fiz foi bom para isso, porque eu nadei 16 quilômetros, e foi legal que eu passei de tudo assim nesse treino, né? Tinha água-viva que queimou e eu fiz o maior escândalo. É, tem Tinha- mais isso, né? Essas particularidades de águas abertas que quando você ficar só na piscina, você não. Ou Não você faz tem. só uma prova de 1 quilômetro, dois. Se passa, passa muito rápido. Agora, uma maratona, uma ultra, né? Você tem que ficar muito tempo Muito. sujeito a essas variações. E aí, nessa ultra, nesse treino longo, com 3 horas mais ou menos, eu senti muita fome. Aí foi um momento que a gente parou e o Samir saiu de perto do caiaque. Aí eu comi 3 bisnaguinhas, 2 paçoca, um gel, comi tudo junto, tudo errado, né? Mas Tudo eu tinha errado. tudo errado. Aí na próxima parada ele falou: Carol, você comeu? Eu falei: eu comi tudo isso. Ele tá errado, cara, não pode, você vai passar mal. Eu falei: eu tô feliz, melhor agora ser feliz. E não me senti mal, senti frio Ah, nesse treino, então eu vi que eu iria passar frio na prova. olha só. Tive que tirar a força da abraçada. Depois que eu fiz esse treino longo, eu mudei minha cabeça um pouco nos treinos da piscina, que eu vi que era necessário eu tirar a Uhum. força da abraçada, que se eu nadasse muito na força, não ia, eu ia sofrer Vai muito. dar certo. Só que quando eu terminei essas 5 horas, eu queria ter nadado pelo menos uns 20 quilômetros na minha cabeça. Não deu 16 horas, deu 16 quilômetros. E só que eu saí cansada, assim, né? Acabada. Depois a gente sentou para almoçar, eu tava assim, acabada. Eu olhei para você e falei: não vai dar. Eu tenho que nadar o Uhum. dobro e mais um pouco. O dobro. Uhum. O dobro e mais um pouco. E eu nadei 5 horas e tô. Para ver como é diferente, né? Acho que é legal esse teu depoimento para a galera ver. Olha, todas as conquistas que você já trouxe aqui, que você falou, e mesmo assim, você no teu primeiro treino longo, apesar de ter nadado várias vezes 10, 7, treinado com a galera, nadado 3 horas. Então, esse ponto é crucial para você como técnica entender. Eu acho que foi super importante, né, esse momento para você como técnica também. E aí, continuando como nadadora. É porque, assim, às vezes o pessoal fala: eu gosto de treinar, mas não todos os dias são fáceis de treino.
tem dias que você está muito cansado, tem dias que é muito trabalho, você tem horário, então nosso dia a dia também conciliar trabalho com treinos não É. é tão fácil. Então a gente precisa disso, precisa fazer. Eu precisava fazer um treino longo para ter esse sentimento. E eu saí feliz por ter concluído no meio da, da travessia, no meio do treino, você me parou e falou: agora você é uma outra maratonista, já nadou 15 quilômetros, então é muito legal esses momentos, né? É. Ficam marcados. É, Bom. só que quando eu terminei, eu falei: "Cara, não vai dar, é o dobro, mais um pouco. Eu senti frio, no final eu já estava com frio, fome eu senti no meio, dor, assim, senti dor de estômago, muita coisa, dor no ombro, nos dois, dor no cotovelo. A gente tem que ser sincero, eu sou Aham, sincera, aham, doeu. E aí ele aham. falou, só que aí ele falou, Samir, como sabe, ele é calmo, eu falei: calma, Carol, vai dar tudo certo. Eu falei: Ai, eu meu Deus acho que do vai. céu. Acho que afogava ele. Então, depois eu almoçando cansado com frio, tava um solzão em Ubatuba e eu com blusa de frio, passando frio, depois ele vai dar tudo certo, você vai conseguir. Eu falei: nossa, cara, vou ter que treinar. Assim, eu já tava treinando, mas aí você vê a Aham. importância do volume de treino. E só que aí eu E a comecei, importância da experiência do técnico. a importância da experiência. Eu vou entrar nesse detalhe também que a importância da experiência do técnico e, né, colocando parênteses aí, de você confiar no trabalho. Desde o É, começo, desde sim. criança, quando eu fui fundista, no começo, quando eu treinava, Uhum, eu treinei com esses balde de sport drink, eu treinei com balde de cloro, uhum, que às vezes você fala: nossa, é loucura dar isso para uma criança de 11 uhum, anos. Só que uhum, eles sempre foram muito conscientes. No entanto, que eu não uhum. tenho lesão no ombro, assim, não machuquei. É, Bacana. nadei bem, o Cabral também, treino de 10 mil, lógico que hoje em dia vem mudando isso, mas consciente e sempre confiei no trabalho deles. E isso é o mais importante. Eu confiava no trabalho deles, confiei muito no trabalho do Samir e confiei no meu de preparação física também. Uhum, uhum. Né? A gente faz o planejamento para depois, se tiver algum erro, a gente ajustar, mas confiei no trabalho. Só que aí eu tive, isso foi bom fazer esse treinão, que depois eu comecei a mudar a minha cabeça nos treinos da piscina, de tirar um pouco a força, de aumentar as médias em relação às provas de piscina, né, em relação aos treinos quando eu fazia para velocidade. Comecei, onde eu treino na Move, academia, a piscina tem 28, 29 graus, que é o que o pessoal treina, e estava muito calor. Eu falava: não dá para eu treinar nessa piscina todos os dias e nadar numa água de 23, 24 graus. Eu Uhum, preciso uhum. fazer, preciso climatizar e treinar em piscina fria para me ajudar. Então eu fiquei sócia de um clube aqui em Campinas, no Cultura, que é uma piscina de 50 que não tem aquecimento, e treinava alguns dias da semana lá. Começou a esfriar, né? Maio, junho. E aí eu Aham. ia umas 2 vezes por semana nadar. E daí a piscina começou a esfriar, 24, 23, 22. E para mim era muito difícil, porque eu sou friorenta, sempre fui. Eu tenho uma porcentagem de gordura, não estava muito baixa, mas eu fui na nutricionista fazer um acompanhamento também, porque eu tive que mudar minha alimentação. Ela pediu para eu engordar um pouco, para ganhar gordura, para não passar tanto frio. Uhum. E eu comi muito, eu estava comendo muito, só que eu não consegui engordar, porque ao mesmo tempo que eu comecei a comer muito, eu aumentei muito o volume de treino. Então, eu não consegui engordar tanto, né? O que seria bom. Nem com o creme de avelã, que falaram aí que você é a rainha do creme de avelã. E eu comi todo dia. Olha, Eu também gosto, então eu não posso falar muito, não. pasta de amendoim, creme de avelã, chocolate. Aí eu fui, ó, Chocolate. eu comia frango com batata 9 da manhã, 10 da manhã, tudo para repor e tentar Aham. engordar. Mas assim, os treinos que eu fiz na piscina fria me ajudou muito. Teve Ah, sim. dias, né, de treinos que eu nadava 5, 6 mil passando frio. Em um treino só, foi no único treino que eu saí, que a piscina tava 18 graus, que eu nadei 3 mil, contando azulejo, assim, sabe aquele 3 mil que você tá. Sei. Não, Ah, vou tem parar, assim. não, só mais 100, vou Uhum, parar. uhum. E aí, nesse dia, foi o dia que eu saí e mandei. O Samir ainda tava num desafio, acho que ele tava acompanhando alguém no Lema Pontal, e eu mandei mensagem pra ele: falei assim: ó, se tiver 18 graus, muda a data, remarca, põe pra setembro, pra janeiro, porque não vou aguentar. Porque 18 graus pra mim tava muito frio.
Mas eu fui trabalhando minha cabeça. O meu treino era físico e mental na piscina. Eu fazia esses treinos na piscina, nadava às vezes, mesmo que fosse 2, 3 mil no frio, e isso me ajudou muito, porque aí eu fui Com preparada. certeza. O Renato, ele tinha comentado que a água ia estar entre 23 e 24, mas teve um dia que eu fui Tava isso treinar mesmo. e aí a água tava 20 graus, eu falei, não vai estar tão fria assim, vai estar melhor. E o moço que treina com a gente falou, Carol, e se tiver fria? Você tá preparado, você tá... Então, É era isso aí. tudo, eu acho que para ultramaratona, a gente tem o treinamento físico e mental. Não só para ultramaratona, para as provas de É, é, velocidade também. São é. diferentes, né? São São treinos. diferentes, mas tem. Eu E acho que, só pegando também o gancho que você falou, a tua janela foi o quê? Foi começo de julho? Porque a minha foi logo depois, então. foi a minha, eu nadei dia 3 de julho. Foi a Ah, primeira, e a minha foi dia 2 semanas depois. foi logo E a depois. água tava assim mesmo, assim, e eu fiz revezamento, então mas eu senti frio. Eu lembro o Sim. Renato me dando bronca, porque eu tava reclamando, falando, eu tô com frio dele. Entra na água, começa a nadar, logo você já passa o frio. Passava, né? Mas é uma coisa eu subir no barco e poder me aquecer, e você tinha que ficar direto lá, né? Direto. Então Quando eu fui, dá diferença. a água tava Muita. 22 graus. Mas tava por 22, aí. Quando 21, eu por nadei aí, né? também. Tava E, frio. mas eu fui preparada para passar frio. Eu fui preparada para passar frio, para sentir, né, as dores que a gente sente ombro. Eu tava com muita dor no quadril, né, de treinos longos, então fui preparada para tudo. Então eu fui tranquila, eu confiei, eu até falei pro Samir, então agora é só, Tô só entregue. alegria. Porque eu treinei muito, foram treinos, como eu comentei aqui, não são todos os dias de treino fácil, 7 Não mil eu são treino todo dia agradáveis tudo. sozinha, eu É. treinava todo dia sozinha, então era 6, eu treinei, consegui treinar só numa época que parou a pandemia, que fechou, que eu treinei alguns dias com o Samir, que é muito melhor, né, treinar com alguém, Com mas eu alguém. treinava 6, 7 mil sozinha, teve um treino que eu fiz 25 de 100 e um de 2.500. Foi isso que ficou marcado. Aquele dia, acho que até conto, é o treino que mais ficou marcado. Aquele dia, quando eu terminei o de 2015, eu falei, eu vou aguentar esses 37, porque minha cabeça aguentou, eu vou aguentar. Que foi o Porque treino. piscina, tá, nadar tudo isso realmente não é fácil. O mais longo que eu fiz na piscina quando estava me preparando foi acho que 9 quilômetros. Mas eu tinha o mar para treinar, então é muito mais fácil você nadar 7 quilômetros no mar em 2 aulas com um monte de gente do que nadar na piscina rodando e contando azulejo, né? Igual você falou. E contando azulejo. E Eu fiz 10 de mil sem material. é, Então, é um é treino, coisa. é coisa. E daí você vai trabalhando a cabeça. Porque na prova você vai ser assim. Em alguns momentos que vinha, nossa, não vou parar. Não, mas peraí, na prova eu vou estar sozinha. Eu vou estar eu Uhum. nadando, então é exatamente como eu tô agora. Tem que treinar, tem que vai encaixando. Mas eu curti muito esse processo. Lógico, tem dias que está cansado, mais difíceis, mas eu curti muito esse processo de treino, de mudar o treino, de mudar o treino de Da força, novidade, velocidade, né? Da novidade da também, né? novidade. Então era muito Aham, bom. legal. Tanto os dois, né? A natação e a preparação física. Fui para a E prova. você perguntaram aqui, sua Beth perguntou, você fez Não tô... treinamento mental com alguém ou foi só toda a galera aí junto com o Não Samir fiz. que Eu não fiz, na verdade, nada específico, né? nada específico. Lógico que eu conversei muito com o Samir, né? Ele deu todas as dicas e aí ele falou, ó, que você precisar reclamar algo, porque, né, às vezes desabafar, Uhum, reclamar, ele uhum, falou, uhum. pode falar, e que nem nesse dia que eu saí, que a água estava muito gelada, que aí você fica estressado, falando, não vai dar para nadar nessa água fria. Ele conversou comigo, e aí, então foi Te mais esse acalmou? trabalho, E assim, o incentivo também dos meus pais, e do Cauê, meu marido, é, por trás, né? Que a gente não tem só ali na hora da piscina, Sim, tem o sim. trabalho, e eu acho que Aham, isso é fundamental, porque são finais de sim. semana que eu fazia treinos longos, e você fica muito mais cansada, né? No dia a dia, trabalho. Sim. Então, o incentivo deles sempre, né? Meus pais, eu tenho que agradecer muito a eles que, desde pequena, me levando em todas as competições. E apoiando. Quando eu falei pra minha mãe, ela não acreditou que eu ia nadar 37, né? Eu pedi autorização dela primeiro, né? Uhum, Que a mãe tem que uhum. deixar, né? Ah, ô, Carol, e a parte da.
Porque você saiu à noite, né? À noite, porque era madrugada. Que horas que você largou? Eu larguei 6h15 da manhã. Ah, o teu tava claro ainda. Então, eu gostaria até de ter largado um pouco antes, para não chegar à noite. Só que como eu fui Aham. em julho, demora, né, um pouquinho para clarear. Então eu saí, eu larguei, o Renato falou, não, vamos largar quando estiver clareando, então eu larguei 6h15 da manhã. E no começo foi muito bem. O começo da prova, as primeiras 3, 4 horas ali é muito bom. Eu cruzei com água viva. Logo no começo, meu maior medo era água viva, não era nem peixe, nada. E logo no começo, muita água viva, mas era aquelas que não queimavam, aquelas, Uhum. as bolinhas. E Pequenininhas, comecei a aquelas bolinhas. acelerar e bater perna, né, essas bolinhas. E aí na Aham. segunda parada você me falou, ó, não tem bater perna, acelerar, isso não tem. A Você água tá viva vai começando atrás de agora. você. Aí eu falei, mas tem muita água viva. Ele falou, eu sei, mas tem que guardar energia, porque agora vai nadar, né? Aí eu falei, Agora ela poxa, não vai, posso meu nem dar uns Deus. tirinhos aqui, né? Aham. E a prova foi muito boa. Logo do começo, assim, 3, 4 horas de prova, você começa, depois das 4 horas, que você começa a sentir dor no ombro, com 3 horas, 3 horas e meia, já comecei a Uhum. sentir ombro Uhum. e frio, né? O frio já começou a gelar, mas o dia Uhum. tava lindo, tava sol, então foi muito bom. O que, né, mais eu senti, eu ia curtindo muito e eu imaginava pensar muito quando eu estava no treinando um dia antes, na verdade, eu falei, nossa, amanhã eu vou pensar na vida, vou cantar música, vou fazer Aham. uma playlist, Aham. porque a gente imagina, Aham. né, vai ficar nadando muito tempo, o Aham. que que eu vou ficar fazendo? Só que na hora, no momento da prova, Não vê. concentração, É. técnica, você observa a paisagem, observa o barco, então você sabe, Aham. né? Você fica Aham. muito atento e não É. fica, não tem tudo Aham. isso. Com 8 horas e meia, 9 horas de prova, foi quando eu senti, meu ritmo caiu muito, que eu percebi o ritmo caindo. Comecei a sentir muito frio. E a gente calculou entre 11 horas, né, lá no começo, só que eu não peguei muita corrente a favor, foi tava mais parado, e um pouco de corrente contra. E foi nessa hora, foi o primeiro momento que eu reclamei, assim, eu reclamei de frio, porque na minha cabeça de não reclamar, porque eu tô ali, eu Não vou ia sentir adiantar. frio, É. não ia adiantar. Foi o primeiro momento que eu comentei com o Samir, com 8 horas e meia, 9 horas, eu falei, olha, ele falou, Carol, seu ritmo caiu muito, e eu falei, mas agora eu tô com muito frio. Ele falou, você precisa acelerar pra melhorar, pra esquentar, e seu corpo vai responder. Só Samir, a que, gente já falou muito de você, viu, Samir? Ela acabou aí de ele falar entrou, seu nome, parece que ela te chamou. Ela está no momento contando como meu, ela. A primeira reclamação dela nos 37, quando ela começou a se sentir muito frio. e aí o Samir falou pra mim, ele falou, ó, Carol, acelera, que, que vai melhorar, que seu corpo vai responder. Daí eu não respondia muito, porque eu tava de tampão, então eu escutava, ia, né, ia pensando tudo que ele falou, eu falei, nossa, não é possível, né? Ele quer que eu acelere depois de 9 horas nadando? Então ele tá de brincadeira comigo. Eu tô com frio, eu tô cansada, como é que eu vou acelerar? Só que aí entra a parte que falou, peraí, se ele mandou acelerar e meu corpo vai responder, então é porque é isso que eu tenho que fazer. E aí eu Olha comecei a só, acelerar, o corpo legal. responde, aí você tira, esquece um pouco do frio, e, e nesse momento eu pensei, poxa, só faltam, né? Eu já estou nadando há 8 horas e meia, 9 horas aqui, faltam mais 3 horas. O que são nessas 3 horas? Não dá nem Uhum, para pensar em parar uhum, agora. Depois eu vou ter que voltar e vou ter que nadar de novo. Então, e uhum. É aí melhor foi. acabar de uma É vez. melhor acabar, melhor sentir esse frio. Aí eu comecei a pensar É, no banho quente, no chuveiro quente, depois ah, vai ter. aham, Então eu falei, não, dá pra aguentar. E aí, logo legal. depois de uma hora, o Samir entrou pra nadar comigo. E aí vai, né? É o teu do trabalho mental que você vai fazendo, tudo que você Uhum, treinou, tudo que você uhum, fez pra estar ali. que Então, legal. E acabou e com quantas horas mesmo? deu 12 horas, 00 e 32 segundos. Então, o Olha só. finalzinho, eu tinha que ter dado no tiro de 50 ali, faltou a velocidade no final. Na verdade, no Olha só. final, eu me perdi um pouco no final, porque escureceu. Então, começou a embaçar o óculos, né? Eu não estava vendo a praia, porque estava muito Aham. escuro. E quando começou eu só estava enxergando a luz do barco, eu parava umas 3 vezes, assim,
para Ah, perguntar aonde eu tenho que ir. E aham, nessas aham. paradas, eu, Renato, já me estavam gritando, vai, Carol, vai. Eu falei, poxa, mas eu tô nadando há tanto tempo. Por que será que eles estão torcendo? Por quê? Para eu chegar logo? Ah, Eu tô sozinha aqui. Daí, quando o Renato falou, faltam 500 metros, aí eu comecei a acelerar e contar a braçada para aham, chegar. Mas aí aham. eu entendi, porque eles queriam que eu chegasse. Eu não sabia quanto tempo tava, né? Faltava, né? Aham, Faltava. E aí eles queriam aham. que eu chegasse para 11 horas e 59, então faltou o Ah, final de tá. prova. Eles estavam Entendi. gritando para eu acelerar para chegar para 11 horas e Que 59, legal. mas eu não sabia, então eu tava meio perdida ali no final para enxergar a praia, mas aí quando eu vi, foi só Bacana. alegria, né? Acho que É, é um é muito desafio, legal, né? É muito é muito gostoso legal. essa É, chegada, né? é muito legal, é muito gratificante por tudo que a gente vivencia, assim, de Sim. treino, de trabalho e sentir na pele. Minha cabeça mudou muito depois em relação aos treinos de natação, de preparação física. E também eu queria terminar bem, com vontade de fazer outras, com não terminar e falar, agora Uhum, uhum. pô, não quero mais Pronto, nadar. já fiz, acabou. É. No entanto, que eu marquei uma outra ultra para o mês que vem. Olha, pode falar já ou não? Pode, eu vou nadar os 23 quilômetros na Ilha do Mel. Ah, que E bacana. então a gente pega gosto e eu Sim. gosto muito de treinar. Voltei depois para a piscina, né, no final do ano passado. Nadei, tinha o Sul-Americano que foi aqui no Rio. Então eu falei, vou voltar para a piscina para participar. E também foi uma novidade, porque eu tinha pouco tempo para adaptar meu treino, que eu estava treinando para longas distâncias, para ultra. Eu fui diminuindo um pouco o volume, lógico, não continuei treinando 6, 7 mil, mas aí eu falei, não, agora eu vou nadar a prova de piscina, mas fui nadar os 400 e 800 livre, como eu estava com uma base muito boa de treino, Uhum. tinha 2 meses ali para encaixar a prova de velocidade, né, mudar o ritmo de treino, da preparação física, e nadei as provas de 400 e 800 e as provas de velocidade, que eu gosto, E, aí eu e aí que nadei você. tudo. E foi agora daí que você recebeu como que é? Recordista lá no do. Tá entre os top 10 Os, da FINA, é isso? Foi isso. E lá no Sul-Americano, os resultados foram muito bons, do 400 e 800 livre. E a gente bateu um recorde mundial do revezamento 4x200 Ah, livre é o revezamento feminino, 4x200 que eu. É, aham. que foi muito bom. Todas as meninas nadaram muito bem. E os 400 e 800 livre, eu entrei, agora saiu, né? Semana passada, o top 10 da FINA. Eu tinha ideia que eu ia entrar entre as 10. O tempo foi muito bom dos 400, mas eu entrei em primeiro lugar do Olha mundo aí na só. categoria. Ó, viu que chique, Em, galera. é, em segundo, eu não É, tô vendo mais os comentários aqui, viu, Ale? Depois, se quiser perguntar aqui para mim eu subir. tenho alguns aqui, é. E em segundo dos 800 e de brinde os 50 costas que eu fiquei em sétimo lugar. Olha Que aí só. não dá para ter muito parâmetro, né? Porque 50 costas para 800, mas vem um pouco da velocidade. Eu gosto muito de nadar costas. Nadei bem, foi o último dia de competição lá no Sul-Americano no domingo. Acho que eu entrei já realizada, desencanada e nadei bem. Sim, é, é nada bem, né? E aí É, entrei em sétimo. E, né, para concluir, esse top 10 para mim foi. Eu fiquei muito feliz. Foi incrível, assim, porque a gente hoje trabalho, treino, família, então a gente tem que conciliar tudo sim. e dar resultado, assim, tá nadando bem, tanto nadar uma ultra e depois mudar É para muito piscina, gostoso. essa fase de transição, de mudar os treinos, pouco tempo, ver que se você fizer bem feito, dá resultado, Dá então resultado, acho né? que vem muito, é muito gratificante, né, vivenciar É, tudo isso e ainda ter um bom resultado. que legal. Parabéns aí por tudo, né, que você trouxe aqui pra gente e é bom para inspirar, como a galera disse no começo, os teus não os alunos, eu que estou desse outro lado daqui sempre aprendendo muito com vocês. E, e o que a Luísa não, o Luiz Carlos colocou aqui, ó, também concordo com ele. Quando eu penso que não consigo terminar uma planilha, a referência de vocês me dá a certeza que estou no caminho certo. E junto com o que ele disse, tem o que foi para mim também real quando eu fiz a Bisa, porque já tinha feito 10, 13, mas por mais que
Essa eu fiz em revezamento, você tá o dia inteiro lá, né? Ó, gente, a Carol fez em quanto? 12 ou 11 horas? 12 horas. 12 horas. 12 horas. Eu fiz em revezamento, ou seja, eu e mais uma pessoa em 15 horas e pouquinho. Mas é sofrido também. E a parte mental pega também. Então, eu lembrei muito do Zé, eu lembrei muito quando eu conversei com vários ultramaratonistas aqui, que e eu ficava me dando bronca, né? Eu também não faço nenhum acompanhamento específico com ninguém, mas é o que você falou, você conversa com um, no teu caso conversou com o Samir, conversa com o teu técnico, conversa com, escuta as dicas de um cara aqui, de outro ali, e isso cresce e faz a gente entender muita coisa, porque a gente aprende através das experiências de vocês, né? E eu lembrava da questão do nadar à noite, lembrava de alguns sofrimentos do Zé, e quando ele pediu para falar com a filha dele, que você estava lá acompanhando. Então, tudo isso a gente fala para a gente mesmo, né? Pô, tipo assim, tá reclamando? Lembra do cara que fez 72, ele tá fazendo aqui Só só menos um da metade da pedacinho. metade, né? Só um pedacinho. Então, se ele foi capaz, você também pode fazer. Você treinou para isso. Então, é muito bacana a gente confirmar isso e ter vocês aí para nossas inspirações. É, É, e lembrar dos o, dias de treinos, né? é, Os dias que você entra para treinar que tá cansado, que tá difícil, muitas vezes o corpo não responde. Nesses dias você fala, não, mas aquele dia eu treinei cansada, eu tô aqui, eu tô bem. Então é tudo um trabalho mental e sempre positivo. sim, Mesmo durante a travessia, sempre positivo. Porque dor você vai sentir há muito tempo é, nadando, então vai sentir ombro, vai sentir quadril, é, tem que, né, sempre ir para o lado positivo e entre qualquer pensamento negativo que entrar, você tentar esquecer, tentar pensar em coisas boas, nas pessoas que ajudaram. Lá na academia onde eu trabalho, um dia antes, eles fizeram, sabe, fizeram uma carta, me deram um presente. Então isso é muito legal, tava todo mundo é, torcendo. No entanto faz que diferença. antes deu muita repercussão, né, por ser velocista e já de cara encarar Fazer os 37 37. quilômetros. Então, um dia antes eu estava ali olhando o pessoal mandando mensagem, Instagram, eu olhei para o Samir e falei assim, olha, independente do que aconteça, a gente tem que terminar esses 37 quilômetros. Passa Agora, frio, agora, depois de, sabe, de tudo isso, de todo mundo. tem que ter. Então, e é É, uma força maior, como um é, ponto positivo. é. Ainda esses dias eu dei uma palestra para a criançada e uma menina me perguntou, até interessante, né? Eu não esperava, ela me perguntou, e qual que é a sua cobrança se você não terminasse, se você tinha medo de decepcionar alguém? Ela me perguntou Ó, isso. É uma menina de 14 anos. E aí eu fiquei legal. pensando, que eu tenho a minha cobrança pessoal de Sim, treinos, de trabalho, sim. durante os treinos, de concluir, só que e eu vejo como uma forma positiva, não se eu, por exemplo, não terminasse por algum motivo que poderia acontecer de decepcionar alguém, não passava isso na minha cabeça. Eu não terminei, eu vou decepcionar todo mundo. Se tiver um motivo, o porquê eu não terminei, se eu não concluí, Uhum, se eu passar muito frio, né? Alguma coisa acontecer, uhum. eu não tinha isso na minha cabeça de, né? Eu sei que estava todo mundo do meu lado, meus pais, minha família incentivando. Então, esse também é um ponto positivo. Você tem a cobrança pessoal, mas eu também tinha a noção do que eu estava fazendo, do que poderia acontecer, de quanto tempo eu ia levar. Eu sempre pensei um pouco a mais para não achar, eu vou nadar bem, vou Uhum, fazer um ritmo bom uhum. e terminar em 10 horas. Não. Então tem todos esses detalhes que fazem a diferença no momento, né? Da E eu outra. acho que o que você trouxe também é um ponto bem bacana, porque uma coisa é você desistir porque você fez corpo mole e não quis dar aquele esforcinho, que é muito difícil para quando a gente chega nesse nível eu digo, nível de volume, de, né, investir numa prova desse tamanho, é, porque não é qualquer boicote mental que vai nos fazer desistir. Então quando se for para parar é porque alguma coisa muito é um conjunto, né? É o técnico junto com o organizador da prova que vai definir junto com você também, muitas vezes até contrariando a vontade do atleta, mas preservando o atleta. É o que a gente tem visto, né? Por aí, É. quando realmente o atleta não consegue terminar. Então, mas se a gente fizesse corpo mole e largasse, aí sim a gente era para se
se bombardear, porque a autocrítica não iria nos permitir, né? Mas aí é muito difícil, né? A gente não vai pagar para ver nesse nível, né? Seria demais. Uma prova É, muito porque a louca gente para a gente está no fazer meio da isso. natureza para fazer isso, mas a gente está no meio da natureza, né? Pode chover, pode começar, tem todas essas que pode acontecer durante a prova, mesmo o frio era o que era uma dúvida minha, assim, eu fui com medo, aquele medo de assim, será que eu vou aguentar tanto tempo nessa É. água de 22 graus? Então eu não sabia se eu ia aguentar nadar tanto tempo no frio, se eu sentir muito frio. Então faz Uhum. parte, eu acho que Sim. a gente tem que ir preparado para tudo, tanto para o lado positivo e se precisasse parar, acontecer alguma coisa é, devido às Saber, condições, né? saber lidar com isso também. É. O pessoal falando aqui, ó. Carol, Samir, Thaís, constelações das piscinas. Ah, eu não tô vendo mais os comentários. Por que É, né? será que Porque sumiu? sumiu. Eu tô puxando para baixo porque vai aparecendo muito aqui, não sei porque sumiu para você. É, O Luiz Carlos também. Carol, você diria que ter iniciado ainda criança com pais incentivadores te conduziu a essa trajetória? Sim, né? Você até já respondeu, só dando uma sim, com encurtada aqui. certeza. É, Meus pais foram fundamentais em todo o processo. Desde criança, eles sempre me incentivaram, me levaram. E assim, eu vejo que hoje, né, a gente sempre valorizei, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo. Eles me levavam todos os dias no treino, competições de madrugada, sábado e domingo, de madrugada, acordar 4 horas da manhã e ficar o dia inteiro competindo. Praticamente tinha uma época que eu competi todos os finais de semana, era o sim ou não. Então, o incentivo deles, e eles sempre apoiaram, eu acho que isso que é legal também, sem pressão. Lógico que né, a gente sempre tem aquela é, a, a nossa, né, cobrança, como eu comentei, mas eles sempre incentivaram se eu ganhei, se eu perdi, provas de velocidade, muitas vezes eu saí chorando brava porque nadei mal e eles sempre me apoiaram. Então, é, isso faz toda a faz a diferença. diferença. Faz. Com Hoje, certeza. o incentivo que eu tenho hoje, que eu gosto de passar para os meus alunos, é esse, que a gente treina, a gente tem que fazer o que a gente gosta e eles sempre vão ter meu incentivo aí para fazer tudo o que eles querem para melhorar. E é legal isso também dos pais, porque eu tive alguns amigos assim que tinha aqueles pais que cobravam, né? Uhum, né? Eu também. E aí eles pegam uma versão de natação que eles param. Tipo assim, quando Exatamente. eles fazem 18 anos que eles podem parar, eles param. E aí você vê ele, sei lá, você encontra ele 20 anos depois, que daí ele gosta daquela prática esportiva, daquela modalidade, e vai lá para fazer seu treininho, até você perguntar por que você, né, não Claro. pega, não volta a competir. Aí pega uma versão que foi um trauma que teve de infância. Então, eu tenho alguns amigos assim que são super bons nadadores, mas que os pais, né, pentelharam tanto e uma cobrança tão desmedida que estragou a criança, né? Infelizmente. Exatamente. Eu tenho amigos assim, e eles pegam uma versão de não querer treinar nada assim, É mais. impressionante. E ainda e já tivemos que voltar a competir agora no Master, mas É, também continua a mesma pressão e é, aí acaba pegando. E é uma pena, é uma porque pena. a pessoa são atletas, né, alunos que nadam bem, que teriam mesmo para continuar nadando as Uhum. competições de Master, as provas de maratona aquática, mas pega essa versão que você falou e não tem. É. Então, isso eu agradeço muito os meus pais por todo esse incentivo e pelo amor ao esporte. Acho que eu nasci com esse amor pela natação, porque Ah, é. Com certeza. é um esporte que faz parte do meu dia a dia. Eu tenho meu horário de treino reservado, assim, o dia, se for muito corrido, mesmo com muitas aulas, eu nem que meia hora eu tenho que nadar, nem que eu nade meia hora rodando, mas eu tô dentro da piscina ali para Precisa, fazer né? um É. treininho. Ó, entrou aqui a Joicinha Rocha, não sei se você acompanha ela, mas é uma super nadadora que eu conheci. Acho que ela tinha 11 anos, agora deve estar com 14, 15. Só sei que o Ai, sonho dela é ser nadadora olímpica. E ela tem tudo, inclusive resultados, ela é do Flamengo, do Rio.
Olha que legal, para chegar parabéns. lá. Muito legal. A Joicinha Rocha aí dá uma. Você que entende bem dos tempos de velocistas, tá com 13, ó, já tô deixando você mais velha, Joicinha. E os Ah, tá pais bom. dela super apoiam também. Eu levei ela pro mar, ela nunca tinha nadado. Eu falei, na pandemia, quando a gente conseguia nadar, ela foi lá e nadou. E nadou fácil, nadou 4 assim, facinho no mar. A gente com medo de algumas ondulações, mas ela foi tranquila. Então ela Foi tem bem. tudo para continuar brilhando. E essa É uma. fase de 13, 14 anos é a melhor fase para treinar, para competir. Tem que Uhum, curtir muito. A é, fase de treinamento é muito boa. Equipe, viagem em equipe, é tudo. viagem equipe, é É legal. competição com É, festa, então acho que é. tem que aproveitar. Sem Assim, festa que eu digo. compromisso, não É, precisa cuidar de assim. casa, de Não, marido, da então. satisfação, nada, né? Tem É, que aqui, ó. aproveitar, eu falo. É. Ela vai disputar o Troféu Brasil no Maria Lenk, Olha que tentar legal. vaga para o Mundial Júnior, ó que legal. Olha que legal, parabéns, boa sorte. É, legal. Ó, Joyce, depois você pega algumas dicas com a Carol, manda Opa, um inbox para ela que ela tem dica para sobrando. Depois você volta na nossa live lá também, que ela falou dessa a fase. bagagem de piscina no começo. É muito bom, Legal. muito bom. Manda um beijo para seus pais também, Joyce. Ô, ô Carol, vamos partindo para os finalmente, né? Porque o papo tá muito bom, mas Tá tem bom. distâncias e metragens aqui que para mais algumas lives, né? Só botar umas perguntas aqui que tem no balãozinho, apesar de você já ter respondido, mas vou resumir aqui o que eu não sei se é Vandra, Deixa eu ver se eu Vandrade. consigo abrir aqui. Ah, Acho que o balãozinho, não sei se você consegue abrir, você consegue? consegui abrir aqui, vamos ver. Que ele perguntou se a dor é normal nas ultras. Antes de Deixa eu... partir para 14 bis, qual que é o tempo mínimo ideal para ser atingido na piscina? É, e ele fala que tem 51, ele ou ela 51 anos. Hoje faz 100 metros livres para 1,50 e quais as limitações para atingir o tempo de 1,30 para 100? Resumo das perguntas que ele colocou ali, Ele, ele ou ela, não deu para entender. assim, é, todos, né, como eu falei, a gente tem que ir aos poucos, ir aumentando o volume de treinos. Logo depois que eu fiz os 37 quilômetros, muitos alunos, Carol, eu também quero fazer, eu quero fazer uma 14 bis, eu quero fazer, ou também os 37. E assim, somos todos capazes, como o Samir sempre diz, mas a gente precisa ter um volume de treino, ter calma, ter tempo para treinar também, que muitas vezes ele faz o tempo de 1,50, tem o objetivo de 1,30, então tem que ter um planejamento, uma periodização. A natação hoje em dia é a continuidade, né, a constância. Não dá para você treinar uma vez por semana, no mínimo Uhum. três, começar com 2 vezes por semana, aumentar para três, dependendo do que você quer nadar, se é uma 14 bis, tem que aumentar para 4, 5 vezes na semana. Então, são provas, as provas de ultramaratona exigem esse volume de treino. Porque também é legal você nadar uma ultramaratona bem, com um volume de É, treino bom, para nadar bem, aguentar bem a prova, e para não ser legal, né, a para ser prova também. Não é legal. pra você ser sofrida, vai lá para sofrer, aí melhor não fazer. Exatamente. Eu me propus a nadar essa ultra mês que vem, daqui 20 dias, no começo de abril, e tava com o volume de treino mais baixo, que eu vim diminuindo, nadando só as provas de piscina. Só que Aham, aí eu conversei com o seu amigo e falou: você precisa aumentar o volume de treino para não sofrer tanto. Porque você aham. aguenta nadar os Aguentar, 23. aguenta. Só que Uhum, aí você quer nadar bem ou terminar aqueles 23 que vai doer com o volume de treino aham, baixo. Então eu aham. já, essa semana, já tô aumentando o volume de treino, voltando para os 6, 7 mil. É, Aí, então esse é o objetivo. E é muito importante, né? Falando agora como técnica de natação, como preparadora física, da assessoria. A gente tem que ter um planejamento, tem que ter a periodização, e é muito legal esse trabalho que a gente faz da assessoria. Inclusive, ontem a Thaís falou desse trabalho multidisciplinar, que o Samir monta os treinos da piscina, eu monto a preparação física, a Thaís faz a avaliação biomecânica, os atletas que ela faz, que treinam, ela passa para mim, passa para o Samir, então a gente vê e avalia juntos, né, esses atletas, e eles treinam em conjunto.
Então, eu sei, eu passo treino de preparação física para o pessoal, eu sei o que eles estão fazendo na piscina. Muitas vezes eu comento com alguns alunos, ó, essa semana vocês vão se sentir mais cansados na piscina. Ah, Carol, eu tô mesmo. Entendeu? Essa semana vou soltar, nós vamos competir. Então é legal, porque eu sei o planejamento do treino da piscina deles para acompanhar a preparação física e os detalhes de avaliação biomecânica que alguns alunos fazem, que a Thaís passa, ó, Carol, ele precisa melhorar força na escápula, força na dorsal, fortalecer ombro. Então, assim, esse trabalho é fundamental para você atingir os objetivos, tanto de piscina como de maratona aquática, para melhorar o rendimento, para melhorar as médias. É muito legal. É um conjunto. É o É um nome da conjunto. pessoa é Vanderlei, ele É o escreveu aqui. Vanderlei. E Ele mandou, aí, ele acompanha a gente. ele mandou aqui. E aí eu vou só pedir para você confirmar se que eu estou lembrando da live do Samir, até para eu anotar na minha agenda para pensar nisso, porque ele falou que dá para fazer avaliação biomecânica se a gente filmar e mandar para vocês. Não tem um negócio assim? Não Tem. precisa. A Fala Thaís, aí. aí você conversa com a Thaís Santana, que faz avaliação biomecânica, e ela fez, dá para filmar, acho que ela te explica direitinho como você filma, e aí você manda para ela, ela faz a avaliação. Ah, tá. E daí é igual você falou, que eu achei legal. Ah, mas daí ela vai perceber se está fazendo mais força ou não na escápula, se precisa, se não. É Dá boa porque noite pro Alessio, porque ele chegou atrasado. A gente a já Alessa falou dos produtos. já falou, falou. Ah, É isso mesmo. Ela vai avaliar, né, a pernada, a braçada, a coordenação do nado. Muitas vezes está fazendo rolamento, tá fazendo muito rolamento ou não tá. Então, aí, desses detalhes da avaliação biomecânica, ela percebe, ó, vai precisar fortalecer mais a escápula para melhorar a puxada, primeira fase da uhum, braçada. Então, esses detalhes é muito legal para a gente que faz a preparação física e uhum. para o atleta entender também. Às Sim. vezes eu passo alguns exercícios que eu explico, ó, esse de tríceps, pensa na finalização da braçada, que aí eles vão assimilando o treino da preparação física para fazer na piscina. E claro, cada um, né, até a Beth comentou aí, a gente tem que individualizar os treinos. Assim, cada um tem um objetivo e também a adaptação. Sim, Muitos sim, exercícios, não, sim. um exercício, não são todos que conseguem fazer. Mas, desculpa eu alongar aí, Ale, mas uma coisa que é legal falar, eu gosto de trabalhar com exercícios básicos bem feitos. Então, eu não sou uma pessoa Legal. que, vamos fazer um exercício que parece. Porque na preparação física a gente não tem muitos movimentos que são idênticos, a gente não consegue, né, muitas vezes passar e falar, eu quero fazer o movimento da abraçada. Eu passo no elástico, mas para isso a gente fortalece as costas, fortalece o ombro. Eu dou muito trabalho de perna, que o É um pessoal conjunto, né? não quer fazer, e exercícios básicos que são fundamentais, agachamento. Se eu passo agachamento, exercício para as costas, falar, Carol, esse eu já conheço. Falei, então, mas são exercícios bem feitos, dentro do planejamento, mudando o estímulo, mudando a carga, que fazem a diferença. Então, é todo esse planejamento. E o legal que você falou, né? Assim, a gente vê hoje também muita hum, gente querendo fazer prova, mas também que não quer ter acompanhamento de técnico, vamos falar assim, né? E aí, Uhum. igual você falou lá no teu começo, né? Me passa aí o que que você come, ou quanto que eu preciso nadar. Gente, não adianta. Se você quer fazer uma prova e se sentir bem e acabar ela bem para continuar e ter uma longevidade no esporte, é, tem que ter acompanhamento, tem que abrir mão de alguma coisa, ou pelo menos, sei lá, não tem dinheiro para pagar, vai ter que se instruir de outras formas, mas é perigoso, né? De forma geral, de forma geral não, é perigoso geral, né? Da saúde, você precisa de acompanhamento médico, você precisa de acompanhamento de uma assessoria, porque não dá, é muita loucura você partir para qualquer coisa, até para você correr 5 quilômetros só que seja, ou nadar um Precisa. quilômetro, é, não é assim, né? A gente
sabe que não é assim. Porque assim, às vezes, muitas vezes quem nada há muito tempo tem experiência, mesmo não fazendo, né, a educação física. Eu mesmo, quando eu fui atleta há muito tempo e antes, às vezes montava um treino ou outro meu antes de começar a estudar educação física. Só que depois que você começa a estudar, você entende o planejamento é importante. Porque muitas vezes, às vezes entra alguns alunos e falam, Carol, eu já faço musculação há muito tempo, faço esse treino. Aí o mesmo treino, há muito tempo fazendo o mesmo treino, ele não vai. Tem alguns treinos que a pessoa pode dizer que ela não vai te machucar, mas também não vai Te melhorar. dá resultado. Não vai te dar resultado, não vai melhorar a eficiência. E ele, muitas vezes, ele está fazendo. Alguns exercícios são os mesmos que eu vou passar, só que aí a gente muda o estímulo, muda as repetições, É, vai mudando mês a mês, porque o nosso corpo ele entra, ele vai uma acostumando, né? estabilidade, Ele né? entra na estabilidade. É, Então, quando é. ele começa a entrar na atividade, a gente muda o estímulo. Então, tem todo esse processo que a gente vai entendendo, a parte fisiológica, que às vezes é um agachamento. Você pode fazer o agachamento em 3 meses, só que você vai mudar a carga, vai mudar o estímulo, vai mudar o agachamento se é isometria ou não. Eu gosto de passar exercício de isometria. Então, são detalhes que quem muitas vezes treina muito tempo na musculação, nada há muito tempo, não tem esse planejamento. Então, ele vai continuar É, nadando, mas não vai mudar, não vai vai mudar. ter. E, uma outra coisa também, eu sempre gostei de prova mais longa, até em piscina eu nadava 800, 1500, e então para mim foi fácil começar a ir para provas mais longas, porque eu detesto fazer tiro, né? Para mim, quando eu estava no meio industrial, tinha os jogos do SESI, era só prova de 50, 25, era o inferno. Eu chegava para nadar, aquecer 2000 para ficar calma para fazer 50 metros. Então, né, era o contrário do que você disse no começo. E a Carol quer fazer o canal da Mancha. Ai, Claudinha, a gente vai ficar mais meia hora aqui, depois ela responde sua afirmação. Mas essa é um. É clássica, né? É clássica, mas tem que preparar bem. Acho que É, não é uma prova difícil e muito frio também. Acho que tem que. é. A preparação é Mas, maior. mas eu acho que eu vejo no seu futuro, hein? Você já está Não sei. começando no meio das ultras, então acho que nada é descartável, né, Carol? Não, Nada é não impossível. vou falar nunca, porque a gente não sabe, É, mas no momento são provas de maratona aquática, ultra e algumas provas de piscina também que eu pretendo nadar. Então, no planejamento é. agora, não. Quem sabe mais pra Ainda frente. não, quem sabe. Mas só para concluir essa mudança de estímulo, assim, meus professores sempre falavam, né? Olha, você tem que fazer tiro algumas vezes, não adianta só ficar dando velocidade, senão você vai terminar, você termina, mas você não sai daí, né? Você quer melhorar o tempo, você tem que botar, igual para. Porque eu corro também, né? Então, corrida é a mesma coisa, você tem que fazer tiro para poder melhorar a sua performance, para conseguir no tempo que você está querendo fazer. Mas é É isso. E, isso ó, mesmo. Tem que mudar o estímulo. Tem alguns é, alunos que às vezes fazem muito treino rodado e não fazem tiro curto, que não gostam. E eu entendo também, porque quando eu mudei para treinar outro, eu não queria voltar você para não queria, né? velocidade. Não, foi difícil. Eu fazia muito É, treino. é Então, mas impressionante, né? precisa, é impressionante. Eu É. nunca achei que ó, eu nunca achei Olha aí. que eu preferia fazer. Por exemplo, às vezes tinha no treino 10 de 50 quando eu tava treinando para outra. Eu falei, Uhum, nossa, uhum, 10 cana que eu vou parar muito. Eu vou fazer uhum, 5 de uhum, 100. Eu vou fazer um de 500. O dia que eu pensei isso, eu falei, nossa, agora mudou mesmo. uhum. Não, e eu fiquei 4 anos, eu não tô mais morando no Rio, né, Carol? Eu fiquei 4 anos só com treino no mar, eu não treinava piscina. Então eu Ah, fiquei tá. treinando só no Então mar. faz diferença. Você não tem pé no chão, né? Agora eu Aham. ainda não tô. Eu tô ainda em trânsito, como eu digo, eu não Você tenho ainda tá. residência fixa. Você tá onde? Agora você tá em. Nesse exato momento eu estou na casa dos meus pais aqui em Curitiba. Ah, tá. E então de vez em quando eu vou na piscina que eu treinava aqui, nada e tal, mas ainda estou sem treino. E mas é muito ruim parar. Tipo assim, eu entro É, para fazer 1000, depois que eu fiz 1000, tá, pelo menos já fiz o aquecimento que eu fazia. Tá, agora dá para pensar em fazer alguma coisa. Mas é muito chato, ainda mais eu que não estava acostumada. A gente parava para pegar o treino do Sidney, né? Ele ficava no percurso e continuava, mas era o quê? O parar, a volta era uns 500, 400 metros, né? Então volta ali. Aham. parar, a volta, o curto nunca era 25, nunca era 50 metros, né? Porque.
Então agora é são outros 500, mas vamos ver. A gente tem que. Eu estou falando que eu vou voltar para o aquário, né? Eu não Vai gosto de voltar. competir em piscina mais, eu competi quando era pequena, mas não acho muito chato. É muita Volta sim. tensão. É um pouco mais de pressão mesmo, mas é Ah, gostoso, é gostoso. Não, volto para ah, as provas de 400 e 800 que são boas. é, eu até fiz. Mas o ruim é ficar esperando, né? Você espera muito para nadar muito pouco, né? Então você fica o É, dia inteiro na competição para não fazer algumas provas. isso é bem diferente mesmo. É, É o dia inteiro para nadar duas provas 50 livres, às vezes. Duas é. 50 Ó, livres. e a gente dá uma desculpa, né, Carol, pro Alessio aqui, porque afinal de contas, né, é, os produtos dele são muito bons. Ele falou que estava viajando, tá bom? Ó, tem aqui que está escondido, você deve ter usado na prova da Visa, O né, o quê? anti-atrito. Ah, tá aqui, ó. Ó, onde é feito que eu usei. Águas Aí, frias. Passei no corpo inteiro, né? E, e aguentou muito, ó, 12 horas. Ficou, né? Depois tem até as fotos que tá tudo branco, então aguentou muito bem. E a gente passa nas partes atrás do joelho. Eu passei no corpo inteiro, né? Muito aham, tempo nadando e ajudou bastante. E todos os produtos, né? O ó, Alessio sabe quando eu encontro com ele, eu falo, é, ó, eu não tô puxando seu saco, não, mas eu uso todos mesmo. É, para mim, eu me e adaptei muito bem. Então, como a Carol disse, para quem inclusive que tem alergia, os produtos são todos veganos e também são sem cheiro, né? Então, isso é também um diferencial. Apesar que eu falei para, agora que eles estão com essas linhas de cosméticos, eu gosto dos cheirinhos, né? Apesar que eu falei para eles também que esse é um sem cheiro que não é ruim, que tem alguns produtos que é, não tem cheiro, mas tem um cheiro estranho. Esse tem o realmente cheiro não de. Esse não tem cheiro, tem um cheiro de nada exatamente. mesmo, realmente não tem cheiro. Não é Exatamente. puxando o saco, não, né? É, Eu falei para eles. Mas, se puderem também desenvolver alguma coisa com o cheirinho, cheirinho. a Alessandra também gosta. Também é bom. Não, A Mônica falando aqui que amou a base, eu também. Inclusive, umas amigas já fiz propaganda para a galera aqui de Curitiba. Vou estar comprando aqui para elas. Falando do canal da Mancha, entrou meu amigo aí, Renato Garcia, que vai fazer o canal da Mancha. Quanto que é mesmo, Renato? Que está treinando com o Igor. Ah, legal. Então, A base eu uso todo dia. A base uhum, eu uso diariamente para treinar. E para treinar é muito bom no sol. Eu uso o é. protetor e a base. Mas a base eu gostei tanto que eu uso diariamente, sim, para trabalhar É, tudo. É não, fica bom. muito boa mesmo. Então é isso, Carol. Ó, muito obrigada. Prazer aí por estar esse tempão aqui com a gente, por contar a sua história, por inspirar tanta gente, igual disseram aqui, alunos e não alunos. E que a gente se encontre logo aí nos próximos desafios. Você vai vir. Quando que é da Ilha do Mel, dia 23, Carol? 9 de abril, Ah, mas esse não no é sábado. desafio, esse é o circuito da correr e nadar mesmo? Isso é competição mesmo. Então é a primeira ultra que eu vou fazer, né, em competição. Uhum, Ih, vai De ganhar. que não sei, né? Eu tenho que Vai ganhar. nadar bem já tá bom, nadar bem concluir. É, eu sempre vou, né, também, assim, eu tô indo bem, assim, nas piscinas, às vezes o pessoal fala, ah, Carol, mas é, vai ganhar, você vai com essa pressão. Tem, É. né, mas eu sempre vou, tudo que eu treinei, eu sempre quero nadar bem, então a natação é muito contra o relógio, né? Ah, vou nadar 5 Uhum, quilômetros, quero nadar um pouquinho melhor da uhum, última vez, mas a maratona aquática muda muito isso, né? Porque tem as uhum, condições. Então, às vezes você uhum. nada, o mar mexido é um tempo, o mar liso é outro. É, Agora, a é. piscina não, a piscina a gente tem essa referência, é um Tem a ambiente constância, totalmente exatamente. controlado. É, Então, tem também essa mudança, né? Que eu é, percebi, eu nadei 5 quilômetros, depois numa outra competição eu nadei 3 minutos abaixo. Fala, nossa, que exatamente. diferença, mas porque o mar mudou de uma prova para outra. Até na própria Ultra, né? Você fez direto os É, 37, eu fiz o revezamento, então a cada uma hora tinha uma média que eu estava fazendo. Foi a minha, acho que, penúltima caída, Carol. Pelo menos a minha cabeça já estava bem naquela hora, eu estava nadando, não senti que eu estava com corrente contra, mas quando eu subi no barco, eles falaram, Alessandra, eu acho que você vai ter que cair de novo, porque eu não queria cair 2 vezes no escuro, eu tive que cair de novo, né? Pelo menos eu Adi. cheguei, que foi legal chegar, né? Aí
Alessandra, você vai ter que cair de novo. Eu falei, não acredito. Aí eu comecei a xingar, o Renato já abriu uma live, já começou a botar o pessoal para conversar comigo, para me distrair. Aí, beleza, passou. Me enfiaram comida para goela abaixo e aí foi. Mas você tem que estar preparado para isso. Para isso. Porque é muito diferente. Você estava bem no vídeo, que legal, tal, mas de repente você pega uma corrente contra e tem que continuar. E o tempo, né? Ser previsto. Ah, tá previsto chegar em 12 horas. Lá no começo você calcula. No final aumenta 2, 3 horas, então você tem que estar preparado para o tempo que for, Para os assim, imprevistos. para os imprevistos. Por Mas isso que é bom o negócio lá, como que é? O paraquedas. Fala só o que é paraquedas para quem não conhece, porque ela não nadou com paraquedas, eu conheci o paraquedas só no mar, no meu treino de piscina na época, que eu treinava não tinha. Mas você falou o que amarrou o balde, não é? o que? O balde de cloro. O balde de cloro. Por Na que isso minha, pra galera? na minha época, quando eu tinha 11, 12 anos, eu não tinha o paraquedas, então o balde de cloro a gente amarrava ele numa corda Na estilo paraquedas cintura. e ia arrastando. Ou também, quando era mais leve, era o balde de sport drink. A gente colocava 3 baldes de sport drink, que é hoje é de malto, né, que a gente fala. Os Aham. 3 baldes e amarrava na cintura e arrastava. Pra mim eu adorava, era uma diversão, era pesado, né? Era um treino fácil, E isso é pra mas quê? Fala aí como treinadora pra galera. Por que é interessante isso? Na época a gente, hoje também, né? O paraquedas a gente usa para trabalho de força, potência, velocidade, resistência. Então, é isso que eu falei, depende do objetivo do treino. Então, se for fazer um treino de resistência, colocar o paraquedas no aquecimento ou no meio da série, ou muitas vezes treinos de velocidade, potência, a gente coloca material, coloca paraquedas, faz estímulo de 15 metros forte com paraquedas, depois tira o material. E também é um material muito legal de se trabalhar, mas com consciência. Então, Uhum. trabalhar metragem mais curta, porque vai exigir mais nadar com palmar, ombro, do que nadar assim, eu vou fazer 1.000 metros de paraquedas para ficar forte. Não. Também a gente tem Uhum. que analisar qual o objetivo do treino. Entendeu? Se é Uhum. força, se é velocidade, se é resistência, também colocar o paraquedas 500 metros, depois sem material. Então, isso é importante. É muito legal variar material. O Samir ele varia muito material no treino dele. Eu também, pé de pato, palmar, mas com consciência e com Uhum. objetivo. Nunca usar demais. Vou nadar 2.000 de palmar. Sim. Entendeu? Tem que variar. Você pode até nadar 2.000 de palmar no treino, mas não vai ser direto. Vai ser Uhum. variando. Séries com palmar, sem palmar, série variando de 100, 200. Então, isso é muito importante. É isso aí. E então tá, vou fazer também um spoiler da minha live de amanhã. Amanhã eu vou estar com o Glauco, né? Que vai Legal. contar muito É, algumas coisas que a gente falou aqui, até da desistência. Ele desistiu, tem um motivo X, não é porque simplesmente ele cansou. O Glauco exatamente. fez a tentativa da Bisa de fazer a volta na Ilha Grande, que são 85 quilômetros. 85? Né? 85. 85, E isso. ele só nadou. Quanto que foi? Nadou mais que o Zé, não, né? Deu 70. 71. Foi 71. É, 70, é. 71. Então a gente pode pensar, não, só faltavam 14, mas É, 14 é muita coisa. Ele vai contar pra gente amanhã, também às 8 horas. E falando de paraquedas, o Glauco, quando foi treinar uma vez com a gente lá no Rio, na época que eu treinava com o Sidney Pereira lá, o Glauco, a primeira vez que nadou com paraquedas no mar, foi lá na aula, que isso é muito bacana. O, a gente treinava com equipamentos que vocês usam na piscina no mar. E ele legal. e o nosso professor para poder, né, judiar da gente, pedia para a gente sair na vala com paraquedas para poder fazer força mesmo. Então tem um pouco de tudo, mas é o que você falou. Na hora a gente não entende, mas no dia da prova a gente vai saber por que ele estava fazendo aquilo lá. Então isso é muito legal. A gente ter esse discernimento também. Muitas vezes no treino a gente fala, nossa, qual que é o objetivo? E perguntar para o técnico também, que ele vai te explicar o objetivo daquele treino. E com certeza, isso que você falou, na competição, você vai perceber, vai ver o resultado e o porquê, né? De todo É. o material, porque a gente usa, começo, final de prova, quando falta, quando precisa terminar, quando o Uhum, corpo vai responder uhum, depois de 9 horas, como eu uhum. comentei. Então, são esses É, detalhes. é. Obrigada, Carol. Boa noite.
muito legal Obrigada. aí te conhecido você, porque é assim que eu vou conhecendo, depois eu vou. Vai É tão, conhecendo pessoalmente. depois eu conheço pessoalmente e é legal porque daí parece que a gente já se Se conhecendo conhece. É. pessoalmente, né? Outro dia teve um cara de Niterói, de Canoa Havaiana, que eu já fiz acho que umas 4 lives com ele. Eu falei, e ele falou, ué, mas a gente não se conhecia pessoalmente, não? Eu falei, não, ainda não, tinha sido só virtual. Parece que já conhece, né? É, Já sabe é, toda a história. Mas, Ale, eu agradeço. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de contar um pouco da história da natação, de como técnica, preparadora física, né? Hoje eu vivo a aham. natação e é muito legal, isso é muito gratificante. Agradecer ao Alessio por todo o apoio, dos produtos e do desafio, que está sempre comigo aí em todas as competições. E a minha família, que sempre me apoia, todo incentivo, isso é o que a gente leva para a vida inteira e passa para as pessoas, com É, certeza vem de casa. A gente tem o tempo de treino, o tempo de ficar junto com a família, eles sempre entenderam, sempre apoiaram. Meu marido aqui em casa também. E a gente está no meio do esporte. Ele não é do esporte, mas ele sempre incentivou muito, então isso perfeito, que é então. perfeito. Agradeço muito todo mundo. E ao Samir por estar trabalhando aí junto com ele, por todos os treinos, tudo que a gente está construindo junto aí na assessoria, com todos os alunos. É um time muito legal que a gente só quer que o pessoal treine feliz, nade bem e participe de todas as provas e competições aí. Podem contar com a gente. É um time Exata. muito legal. E aí, isso também te permite conhecer lugares maravilhosos, né? Porque agora o Samir precisa de braços para acompanhar essa galera toda. Vocês incentivam tanto que tá todo mundo querendo fazer desafio, né? Eu falo pro Samir, Samir, cada hora que eu olho pro teu Instagram, você tá hoje no Rio, É, outro dia você tá lá em Tocantins, outro dia você tá no Rio Negro, outro dia você tá na Ilha do Mel, ou nadando, ou acompanhando alguém. Então, Carol, daqui a exatamente. pouco vai ser você aí que a gente vai te enxergar assim. Teve um dia que a gente fez Nazaré, Toque Toque Pequeno, Rio de Janeiro, que foi o dos meninos do Leme Olha aí. Pontal. Em 3 dias, aí quando você chega falando, nossa, foi todos os dias e é muito legal, a E gente é muito adora, legal, é né? muito legal. Eu só falo, mas é cansativo, mas a gente está no meio, está acompanhando os alunos, é maravilhoso, assim. A gente Uhum. gosta disso, a gente faz com o maior prazer em competição e também nadar. É tudo muito bom, com o maior prazer que a gente está no meio do esporte da natação. Acho que por isso que a gente se dá tão bem assim na assessoria, É, né? Eu, é. ele, a Thaís, a Xan, todo mundo atleta e quer passar isso para os alunos, toda essa experiência boa que a gente tem. Ah, legal. Tá faltando conversar com a Thaís, então, para fechar o trio É, assim para com fechar. linha. Legal. E obrigada pro pessoal também que está agradecendo aqui a live. Obrigada por terem ficado com a gente aqui, ou É, entrado. Quem quiser ver ela por inteiro, né, a nossa live vai estar no IGTV. E depois eu vou passar também lá para o YouTube. Segue a Ale. Então, vocês estão aqui no Movimento Esporte Conecta e estão conectados também com a Rosa dos Ventos, aqui com os produtos que a gente já mostrou e que a gente realmente usa. Cadê? Sumiu aqui. também. Agradecer E todo tem mundo aí. aqui, eu tô sem a base aqui, mas eu tô também com esse aqui que é o protetor de rosto para Isso tá meninos, aqui. meninos e meninas, né? É que para menina a gente pode usar a base, não precisa usar esse. Mas é legal, sabe que eu usei outro dia esse aqui também, mesmo em piscina coberta, porque daí não resseca tanta pele, né? Você Ah, pode para treinar. passar para Uhum. treinar, porque piscina resseca a pele. O mar é mais legal nesse ponto, É verdade. né? O mar não recebe. É, Olha, só agradecer o pessoal que está presente aí, meus amigos e os alunos que entraram, o pessoal que aham, incentiva sempre também, que está na torcida aí. Muitos é isso amigos aí. que também estão torcendo sempre por todas as provas aí. Obrigada, pessoal. Então tá bom, Carol. Boa Obrigada, noite, Alê. Boa beijo grande, noite. a gente vai se falando. Tchau, Beijo, pessoal. tchau. Tchau. Beijo, tchau.